Boa noite, pessoal. Estamos começando a temporada 2021 do Conversa com Cacau. Hoje, uma entrevista especial com o nosso grande prefeito Pardini. Boa noite, Paulinho, Plínio, Juliano, Zé Menino, Jennifer ou Joca, né? Mundo das Águas, Carla, Ricardo, Ana Paula, um beijo, Will Sartori, Gu, Pardini entrando. Só um minutinho, Pardini, vou chamar você para a gente começar a nossa live, só um minutinho. Aguardando só aceitar aí, Pardini. Xande, Júnior. Boa noite, Sartori. Boa noite, Bianco. Fázio. Já fiz só aceitar aí, viu, Pardini? Já fiz o convite aí, tô aguardando você. Boa noite, Júnior. Aguardando você aceitar aí. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Biancão. Bocazão, boa noite. Flavinho, boa noite. Aline. William Corneta Barduco acabou de entrar também. Júnior entrou só pelo sorteio. Daqui a pouco, Júnior. Fiz novamente. Marião, você fez a solicitação, eu aceitei aqui. Aí, agora acho que vai. Opa! Só acertar. Opa, aí sim. Só acertar um pouquinho. Guilherme, acertar um pouquinho a câmera aí, Guilherme. Mas... Opa. Aí, Cacau. Boa noite, pessoal. Tá entrando aí, viu? Edição, Joelma, Ulisses. Travando aqui. Isso aí. Não, tranquilo, Perdinho, tô escutando. Bom, pessoal, então esse aí, Marião, boa noite. Vou só fazer a introdução aqui do... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Marião, tá ouvindo? Cacau, Oi. tá travando muito aqui a internet. Tá Nossa. acompanhando bem aí? Tá, não, o seu tá perfeito. Tá perfeito, tá? Mas você tá conseguindo me ouvir ou não? Tô te ouvindo. Não, tranquilo então, né? Então eu vou fazer aqui vou fazer a abertura do programa e daí a gente já começa. Tá perfeita a imagem aqui para mim e o som também. Tá, Tá? tava travando, de vez em quando tava travando. Se não ficar legal, eu procuro um outro caminho aqui. Não, tranquilo, mas acho que vai dar sim. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro, só fazer a introdução, a gente já começa a nossa conversa, Marião. Esse aqui, então, é o primeiro Conversa com o Cacau de 2021, né? Temos a honra de receber o nosso grande amigo, o prefeito de Botucatu, mas antes de tudo um grande amigo nosso aí, o Mário Pardini, né? Para iniciar com chave de ouro. Normalmente a gente fecha com chave de ouro, mas nós estamos iniciando aqui com chave de ouro esse nosso programa desse ano, para conversar com o Pardini de uma forma diferente, né? Nosso programa aqui a gente conversa sobre esporte, sobre principalmente futebol, né? Então, a parte política do Pardini, que também é muito importante, a gente vai deixar, durante esse período aqui, nós vamos deixar um pouquinho de lado, e nós vamos contar umas histórias nós vamos contar algumas histórias de futebol, né, principalmente, de esportes, da trajetória aí. Para quem não sabe, o Pardini foi e é um grande jogador de futebol, né? Só um detalhe aí, no último sábado ele já deu demonstração lá no Rebola, tá em forma o homem aí, tá voltando
tá voltando em forma. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre futebol, principalmente. Né? Então, o pessoal aí que não está acostumado a entrar, né? A entrevista hoje com o Pardini, a conversa com ele, na verdade, é uma conversa sobre futebol. Como sempre, a gente tem o nosso sorteio no final da live, né? Tem os nossos parceiros, né? Então, que são a Lalane Croquetes e Nhoques, que vai oferecer 2 bandejinhas de nhoque. A Esqui Sorvetes vai oferecer uma sobremesa. E também o Juliano lá da Klaus, que vai dar 50% de desconto em uma chuteira ou tênis da Adidas, a escolha de quem for o vencedor. Para participar, é somente responder a seguinte pergunta. Ele já deu a dica de cara aqui. Qual é qual é o time de coração do nosso prefeito, do Marião Pardini? Aí, ó, já tá na cara aí, então é só colocar nos comentários qual é o time de coração do Marião. Marião, é um prazer estar falando com você, tá? Uma boa noite. Espero que a gente consiga falar alguma coisa sobre futebol aí, contar suas histórias, tá? A palavra está com você e, por favor, faça a sua apresentação. Dá o seu boa noite aí para o pessoal, por gentileza. Cacau, primeiro quero agradecer a você pela oportunidade de falar que é uma honra estar participando da sua live, né, que já é um sucesso aqui em Botucatu. E quero também agradecer a todas as pessoas que estão participando. Estou tentando enxergar nos comentários aqui, mas sem óculos é um pouquinho difícil. Então, agradecer e desejar boa noite a todas as pessoas, os amigos que estão participando também dessa live. E o meu currículo vai ser bem rapidinho, porque não é tão extenso no futebol. Mas eu, como todo garoto, né? Acho que a maioria dos garotos sonhei ser jogador de futebol, tentei ser jogador de futebol, mas o meu talento não foi suficiente. Fiz teste no São Paulo, fiquei no Guarani um tempo, também fiquei no 15 de Jaú, morei no 15 de Jaú, joguei no 15 de Jaú um tempo. Depois do 15 de Jaú, passei a jogar futsal em São Manuel, né, onde era a minha única renda, a minha única receita, recém-casado. E tive a oportunidade de jogar também na São Manuelense, na segunda divisão, quando o Tuta me viu jogando, né, um dia no futsal. O Tuta me convidou para treinar na São Manuelense, eu treinei 2, 3 treinos bem e acabei me assinando, né, um contrato. Não cheguei a me profissionalizar, mas mesmo como juvenil, cheguei a integrar o time de profissional da São Manuelense no ano de 1990, período que a São Manuelense quase subiu, né? A gente chegou no quadrangular final, se eu não me engano, com o Matonense, com o Inter de Bebedouro e São Manuel e mais um time que eu não me recordo, né? Mas foram momentos bastante especiais. Depois voltei para Botucatu, comecei a trabalhar no Bradesco também por causa do futebol. Joguei campeonatos bancários, joguei vários campeonatos paulistas, pelo time da associação, e daí fui assumindo responsabilidades, fui transferido. Na verdade, passei no concurso público para a Sabesp, assumi um cargo lá em Hortolândia, e fui parando devagarinho, como um monte de gente, fui parando de jogar, jogando só aos finais de semana, disputando o campeonato amador, e agora, mais recentemente, no Rebola, onde tenho muitos amigos, né, e fico muito feliz de conviver com vocês. Quando dá, né, bastante difícil, mas quando dá, conviver alguns sábados à tarde lá, para mim, faz toda a diferença. Tá certo, Pardini. Não, isso aí nós vamos destrinchar um pouquinho sobre tudo isso aí que você comentou. Aí nós vamos falar algumas coisas mais específicas, né? Marião, assim, antes de, como a audiência é um pouco rotativa, algumas vezes eu vou falar sobre a questão do sorteio dos brindes, né? Pessoal, quem quiser concorrer aos sorteios dos brindes, que são 2 bandejinhas de nhoque da Lalane, uma sobremesa da Esqui Sorvetes e 50% de desconto em chuteira ou tênis da Adidas da Klaus, é só responder, colocar aí nos comentários. Quem já colocou, não precisa colocar de novo, já tá registrado. É só colocar nos comentários qual é
o time de coração do Mário Pardini, que ele tá demonstrando aí, já tá com a camisa do time dele aí, ficou fácil. Campeão da Libertadores. Futuro campeão da Libertadores. Marião, vamos começar então, vamos fazer meio uma forma um pouco cronológica, né? Na sua infância lá, como que surgiu esse gosto pelo futebol? Pelo que eu sei, você nasceu em Santos, né? Você nasceu em Santos, veio pequeno para cá, né? Como que foi isso? Foi lá em Santos que você começou aqui? Como que foi isso aí? Ó, na verdade, a minha família, por parte de mãe aqui de Botucatu, que é a família Pardini, e a família por parte de pai é de Santos. Minha mãe conheceu meu pai e se casou com meu pai e eu acabei nascendo, mudando. A minha mãe mudou para Santos, se casou com meu pai e eu acabei nascendo em Santos. Mas sempre tive, né? Mudei para Botucatu com 9 anos, mas sempre tive uma relação muito próxima com a cidade de Botucatu, porque todos os finais de ano eu passava praticamente todas as férias de final de ano aqui em Botucatu, na casa dos meus avós, que era ali na Sabesp, onde eu trabalhei, inclusive, na superintendência da Sabesp. Na entrada de Botucatu era a casinha deles lá, meu avô cuidava da água de Botucatu e eu passava as férias aqui. Em Santos, eu acompanhei alguns jogos do Santos com meu pai, na Vila Belmiro, isso foi me entusiasmando. Jogava descalço, né, em Santos, na praia, no asfalto. Eu lembro que em Santos a molecada não usava tênis de jeito nenhum, jogava descalço. Quando eu vim para Botucatu aqui, a casca do meu pé parecia uma lixa. Mas, na verdade, eu tomei gosto pelo futebol aqui em Botucatu, por incrível que pareça. Eu mudei ali para o Lava Pés, na frente do Pedro Torres, na rua João Passos, e um quarteirão para cima, onde é a Igreja Santa Terezinha hoje, tinha um campo de futebol, um rapadão que a gente chamava, não era de grama, era um campo, né, rapadão de terra batida, de chão batido, e eu passava todas as minhas tardes, eu estudava no Cardoso pela manhã, e à tarde era no campo. De segunda a segunda, aos sábados e domingo, praticamente o dia inteiro. Quando eu não estava jogando bola, estava empinando pipa. Quando não estava empinando pipa, estava com estilingue, com a molecada, jogando bolinha de gude, trocando figurinha, né? E a minha infância, que eu lembro, né, da minha infância, foi ali no Lava Pés, num campo onde hoje é a Igreja Santa Terezinha. E ali eu tomei gosto pelo futebol. Daí eu lembro que eu fui convidado para treinar na escolinha do Furinho, na associação. Furinho tinha uma escolinha, se eu não me engano, de sábado de manhã, na Associação Atlética Botucatuense. Eu não era sócio. Daí, primeiro, segundo treino, consegui ir. Depois, a diretoria não autorizou. Eu lembro que a gente pulava o muro aqui da General Teles, bem na frente onde eu moro aqui hoje. Pulava o muro era menorzinho, dava para pular. E foi assim, o gosto de futebol eu adquiri aqui em Botucatu com os meus amigos ali do Lava Pés. Sim. Eu não sei se é essa época, só um detalhe aí, né? Eu lembro que o meu pai também tinha, acho que foi um pouco depois, né? Meu pai dava os treinamentos da molecada ali de sábado de manhã lá na associação, e eu lembro bem que você tava, você jogava, foi ali que eu te conheci, você já tinha aquele destaque no futebol, né? E uma curiosidade, né? Sempre o pessoal jogava no seu time, você falava, nosso time aqui é o Santos, eu sou fulano, você vai ser o Cicrano, tal, isso aí me marcou bastante. Cacau, né, treinei também com o seu Zé depois do Furinho, né, um pouquinho mais para frente, já era um pouquinho mais moço, né? E eu tentava ser o Pita no time do Santos, né, daquela época, né? Não é que eu conseguia, né? Mas eu tentava ser o Pita, tentava jogar naquele miolo ali, né? Não, você não é bobo também, né? Que o Pita é um craque de bola, né? O Pita sempre foi o camisa 10 aí, ó, molecada aí que não acompanhou isso aí, o Pita realmente era um craque de bola, né? Mas assim, você não ficava... O Pita era o nosso Plininho, né? O Pita era o nosso Plininho ali. Sim, o Plininho era... Sim. E viu, Pardini, inclusive o Plínio me mandou agora há pouco aí, ele tá lá na casa do Lerdinho, né, do Alessandro, estão estreando a casa nova do Lerdinho, estão fazendo churrasquinho e acompanhando a gente aí, né? Pô, então um abraço para o Alessandro também. O popular Lerdinho. Popular Lerdinho. Você sabe por que ele... Filho do Tição. Filho do Tição. E você sabe por que ele é o Lerdinho? Vou falar no ar aqui, Lerdinho. Você vai...
o meu pai tinha um time de molecada, né? E o Alessandro, lateral direito, né? Aquela vontade, né? De sempre, não sei o quê. E aí nós fomos jogar em igualdade e tinha o ponta esquerda deles lá, que era o Ligeirinho. E o Ligeirinho jogava na frente e o Lerdinho, o Alessandro não acompanhava. Aí então tinha o Ligeirinho no time deles e ficou o Lerdinho no nosso time. Aí o apelido ficou e hoje ele já, né? Aí já, muito tempo depois, ainda é conhecido como Lerdinho. Um abraço, viu, Alessandro, Lerdinho. O Marião, daí isso aí, assim, foi, na verdade, o futebol surgiu para você como toda molecada, né? Joga na rua, vai no clube, né? Uma escolinha, e assim. E daí, e essas questões aí da sua passagem, você falou da São Manuelense, né? Que foi um tema, mas essa passagem pelo Guarani, pelo 15, como que foi isso? Você foi indicado, te chamaram, como que foi isso? Na verdade, no Guarani, foi um senhor de Conchas, que foi diretor de ensino aqui de Botucatu, que era o Caran, não sei se todo mundo lembra, que amava o futebol também, e o filho dele chamava Anuar, né? Que era de Conchas. E ele conhecia uma pessoa lá que me convidou para treinar, né, no Guarani. E eu fui, treinei, primeiro aquele famoso teste, né? Tinha centenas de crianças lá fazendo teste. Eu tinha de 15 para 16 anos, acabei naquele teste ficando, né? O treinador, que era o Donizete, me convidou para ficar. Então, voltei para casa, fiz minha mala, voltei para o Guarani, né? Treinei lá mais uma semana, fui jogar contra o Inter de Limeira, lá em Limeira. Joguei aquele jogo, entrei acho que no segundo tempo, joguei bem e fiquei no Guarani mais algumas semanas. Vim com um contrato para minha mãe assinar, era um contrato, acho que aqueles contratos de gaveta, né? Assinei o contrato, mas no final acabei não voltando para o Guarani. Eu passei, fiquei lá um tempo, joguei, fiz o teste, fiquei algumas semanas no Brinco de Ouro, mas não quis voltar, não queria voltar de jeito nenhum. Eu era muito apegado com minha mãe era separada do meu pai, a gente vivia um momento bastante delicado, e eu sempre tive dificuldade, por incrível que pareça. Depois eu andei pelo estado de São Paulo inteiro, depois de velho, já pela Sabesp. Mas naquela época eu tinha convites, tive alguns convites, inclusive no Guarani, e mesmo no 15 de Jaú, fiquei um ano no 15 de Jaú, mas depois no outro ano, quando era para subir no Júnior, também não quis voltar. Então eu sempre tive dificuldade de ficar fora de Botucatu, longe dos meus amigos, longe da minha família, longe daquela convivência bastante saudável que eu tinha aqui. Então eu meio que abdiquei do sonho de jogar futebol, né, por ficar próximo da minha família. Então no Guarani aconteceu desse jeito. Fiquei pouco tempo, não cheguei a ficar um mês no Guarani, mas mesmo assim fiz amizades lá. Tenho amizades até hoje lá, foi um momento bastante intenso. Estou no grupo dos jogadores que passaram pelo Guarani, a gente se reúne, o pessoal se reúne uma vez por ano, mesmo passando por lá por um mês, fiz amizades importantes. Os dois melhores amigos que eu tenho na época do Guarani foi o Rubinho, de Mirandópolis, que depois joguei com ele no 15 de Jaú, e foi o Estevam, que jogou durante bastante tempo no Guarani, depois foi para a Inter de Limeira. Inclusive o Estevam, a família dele é de Botucatu, ele já é de Limeira, filho de um médico, Dr. Salomão, né? A casa dele a casa da mãe dele era aqui na Rua Mano de Barros, né? Mas minha passagem no Guarani foi assim, foi muito rápida. Certo. O Marião, a cornetagem está em peso aqui, né? Então os palmeirenses aí já estão reclamando aí do que você falou aí, que o Santos é o campeão da Libertadores, estão falando que vai ser vice, né? Que o Plínio, já como santista, já falou que hoje tem a decisão de quem vai ser o vice-campeão, né? Com um grande favoritismo aí do Palmeiras. E também, né, a hora que você falou que voltou do Guarani para cá, o Paulinho e o William estão falando que você voltou para jogar com eles, né? Que você tinha muita saudade, você voltou para jogar com eles. Então a cornetagem tá nesse sentido aí, né? Viu, Cacau? Então, você vai me falando aí, porque eu não consigo enxergar aqui. É muito pequenininho. Não, tô vendo aqui, pode ficar tranquilo. E eu não quero colocar o óculos aqui para ficar mais jovem, né? Porque se colocar o óculos, fica mais velho ainda, né? Tá. Então você vai me falando aí.
Não, não, fica tranquilo. A Gilda Rosa está perguntando aqui, Gilda, esse aqui é o Conversa com o Cacau, a gente fala sobre esportes, tá? Então hoje o prefeito Pardini está aqui para a gente conversar sobre esportes, sobre futebol, tá? Então esse é o prefeito e esportista, né? Conhecer esse lado aí do Mário Pardini, né? Nosso prefeitão esportista. E daí no 15 de Jaú, como é que foi, Maria? Foi após o Guarani, né? Daí você foi lá, ficou um tempo lá em Jaú? Daí no 15 de Jaú, eu fui para lá em 88. Né? Também a convite de um empresário, fui treinar no 15 de Jaú, minha mãe me levou. Eu lembro que a gente fez o teste no campo do Cartódromo, lá em Jaú, que é um campo bastante conhecido dos boleiros. A minha mãe me levou, lembro que só tinha homem, e ela ficou ainda na arquibancada ali no campo do Cartódromo, treinei ali. O pessoal gostou, pediu para ficar uma semana, igual no Quinjaú, pediu para ficar porque no teste, quem fez teste já sabe que pega pouco na bola, né? Você pega 2, 3 vezes na bola, daí o técnico olha como que você domina uma bola, como que você se posiciona. E daí fui convidado para treinar uma semana no 15. Treinei uma semana no 15 de Jaú, e daí no final de semana, treinei bem, daí no final de semana teve um jogo em Areópolis, que foi o juvenil do 15 contra um time que ia disputar o Amador de Estado de Areópolis, um time adulto já. E eu entrei também no segundo tempo, né, joguei bem, fiz gol, tudo, e fiquei. Daí no 15 de Jaú fiquei. Fiquei com dificuldade, sofria demais. Meus amigos mais próximos sabem que quando eu vinha de final de semana para Botucatu, depois dos jogos lá em Jaú ou fora, eu não queria voltar. Segunda-feira, para mim, era uma tristeza. Né? Então, eu fiquei, mas não foi de verdade. Eu tenho que falar isso. Acho que eu nunca falei isso para ninguém. Não foi um momento feliz da minha vida. Eu queria ser jogador de futebol, mas não conseguia ficar longe da minha cidade, da minha família e dos meus amigos. Então, fiquei um ano no 15 de Jaú. Tive experiências fantásticas. Teve torneio com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Bahia. Né? Fui até sondado para ir para o Japão. Naquela época tinha muitos jogadores do 15, a maioria dos jogadores do 15 ia para o Japão. O 15 de Jaú era uma das melhores escolinhas que tinha no interior em 88. Para você ter uma ideia, Cacau, vários jogadores do 15, do meu time, iam para a seleção brasileira de juvenil, infantil, de júnior. Para você ter uma ideia, eu joguei no mesmo time, do Andrei, do Sangalete, do Anderson, que depois virou Sony Anderson, que era o apelido dele lá era Saúva, né? De outros grandes jogadores que percorreram os times do Brasil e fora do Brasil. Então, eu acho que ali eu tinha uma oportunidade de ouro de ser jogador de futebol. Eu acho que eu ia ser um jogador de verdade mediano, mas ia conseguir ser jogador de futebol. Né? Mas naquele momento, quando passou de 88 para 89, que eu subi, muita gente foi dispensada. Eu fui chamado para subir para os juniores, né? E os juniores já treinavam com profissional e tal. Eu voltei, fiquei mais uma semana, não quis mais voltar para Jaú. Fiquei aqui em Botucatu e eu acho que foi a decisão certa, porque comecei a jogar em São Manuel, futsal, um time muito competitivo. A gente foi campeão dos Jogos Regionais. A gente chegou na final do Bicentenário da República, que eram os Jogos Abertos naquela ocasião. A gente chegou na final com o Corinthians de Araçatuba. A gente chegou nas finais do Campeonato Paulista, no juvenil e também no quadrangular final no adulto. E no final, o G, que é secretário de esportes hoje, ele aproveitou, me aproveitou o Sintra, daí o Sintra eu acho que machucou, aproveitou o Barduco e aproveitou o Edgar, para a gente jogar, inclusive, no time adulto. E eu tive a oportunidade de jogar quase que o jogo inteiro contra Bordon, tive a oportunidade de jogar contra o Frango Sertanejo no ginásio Ibirapuera, lá em São Paulo, tive a oportunidade de jogar contra o Banespa também, boa parte do jogo, mesmo sendo juvenil. Então, foi um momento ímpar na minha vida, muito feliz. Comecei a trabalhar no Bradesco, trabalhei 7 anos no Bradesco, conheci os meus grandes amigos hoje, e eu acho que era o caminho que tinha que ser para mim mesmo, o caminho tinha que ser esse. E joguei também na São Manuelense, como eu falei, num treino. Num jogo de futsal, o Tuta, que é o irmão do Zé Maria, que era o técnico, o Plininho vai lembrar bem dessa história, que era o técnico do profissional do São Manuelense, aí o Tição era diretor. O Tuta viu um jogo meu e me convidou para treinar no profissional. Eu treinei, fui bem no treino e ele quis que eu ficasse. Eu fiquei o ano inteiro também
jogando na São Manuelense. Fiquei o ano inteiro jogando futsal em São Manuel e fiquei o ano inteiro integrando o elenco de profissionais da São Manuelense naquele ano, que foi o ano de 1990. Não, perfeito, Marião. Marião, então o pessoal tem comentado aqui, né? O Dinho, né, de Hortolândia, né? Ele falou que você era o volante do time chamado Madrugada. Puta Madrugada merda, lá né? de Hortolândia, olha lá. Madrugada foi o melhor time que você jogou. Pô, que Né? legal. Então, O ele Dinho é um tá. amigo. O Dinho, Cacau, é um amigão lá de Hortolândia, da Sabesp, trabalhou comigo na Sabesp, era centroavante, tinha os 2 joelhos operados, para você ter uma ideia, mas ele caía na área, era tipo Romário, tocava Guardado. sempre no rodapé da trave, dava uma balançada, saía do zagueiro e fazia o gol. Né? Era preguiçoso para jogar, mas era craque, viu? Uhum, com certeza. Que legal o Pessoal, Dinho tem participar. Não, o Dinho participou aí participou aí com a gente. Sim, muita gente amiga aí entrando, né, pessoal? Às vezes a gente não. Passa bem rápido os comentários aqui. Eu estou tentando anotar as perguntas aqui de alguma forma, né? Até o Miguel. O Miguel é o técnico de natação O Miguel é o técnico de natação da Associação Botucatuense, né? O Miguel, sua pergunta está aqui no nosso roteiro aí, mas a gente está seguindo uma certa linha, mas nós vamos fazer essa pergunta assim, mais para o final da live. O pessoal, algumas pessoas aí que não estão acostumadas com a live, né? Elogiando a iniciativa de conhecer esse lado seu, viu, Pardinho? Então, acho que é uma coisa está sendo Legal. bacana também, né? E bastante gente, assim, é um dos recordes de público nosso aí na primeira live do ano aí, então isso prova o seu prestígio, né? Assim, as pessoas querem ouvir você falar, né? E agora conhecendo esse lado seu do esporte, né? Quem não conhece ainda, né? Aí a gente tem muitos amigos que sabem, né? Sabe exatamente aí, né? E assim, você criou uma vida, praticamente a vida inteira com essa turma aí. O Sintra, o César, Barduco, Ediceu. Você sempre teve, né? Em todos os momentos essa turma te acompanhou, né? Qual que foi a importância desse pessoal para você na sua formação como atleta, como jogador, como pessoa e até na parte profissional, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, né? Eu tive a oportunidade de fazer a live com o Sintra, com o Fabinho Chocolate, e as pessoas falam que assim, são amigos de uma vida inteira que o esporte trouxe, né? Que o esporte trouxe. Qual a importância que você vê nisso, Marião? Olha, Cacau, eu vou falar para você que os meus amigos, e você se inclui, está incluído nesse hall de amigos, e muita gente que eu estou vendo comentar aqui, de vez em quando eu ponho um óculos aqui, vocês foram, né, fundamentais para a minha vida, sem dúvida nenhuma. Acho que eu aprendi um pouquinho com cada um, né, de todos esses amigos que você mencionou. Não quero citar um ou outro aqui, porque senão vou cometer injustiça, mas o meu caráter, o que eu sou hoje, né, é muito construído por essa convivência e pelo futebol, né? O esporte, ele reuniu os meus grandes amigos, que são amigos até hoje. Eu tenho uma vida muito simples, quem me conhece sabe, né? Nunca, sempre gostei da simplicidade. E os meus amigos daquela época me acompanham até hoje, são as pessoas que torcem por mim, que me defendem, que me carregam, né? Tudo que eu tenho hoje na minha vida, na minha família, né? A função que eu exerço hoje, né? Os cargos que eu ocupei na Sabesp, minha trajetória na Sabesp, né? E minha trajetória, especialmente como ser humano, como pai da Bruna, se deve ao que eu aprendi com os meus amigos, né? Então, quero aproveitar essa oportunidade e agradecer do fundo do meu coração todos os meus amigos, porque por mais que a gente esteja distante, às vezes, a dificuldade de a gente se encontrar, talvez a frequência dos encontros não seja tão grande, né? Eu tenho uma responsabilidade enorme hoje, especialmente nesse período que a gente vive. Geralmente trabalho aos sábados, né? E às vezes aos domingos quero ficar mais próximo da minha família, da minha filha. Mas quero falar que eu sinto muita falta de todos vocês e quero agradecer por tudo que vocês fizeram na minha vida, né, até hoje. Não, perfeito, Marião. Isso é. Marião, vamos falar um pouquinho aqui
futebol aqui de Botucatu, né? Você jogou bastante o amadorzão aqui, né? No juvenil, eu lembro acho que era no Bom Pastor, né? Alguém lembrou, desculpa aí que alguém lembrou do Pardini jogando no Bom Pastor, né? É, com o seu Gudé, né? Gudé que era o técnico, Seu daí eu Gudé. lembro, seu Gudé, daí tem ó, a Vila Maria, eu lembro de você jogando na Vila Maria, eu lembro de você jogando na Duratex, né? Algum tempo ali na Duratex. Como que foi jogar o amadorzão, juvenil aí, você lembra? E conta, viu, eu acho que assim, dá para contar alguma história de vestiário dessa turma aí, né? Desse, desse pessoal aí, alguma história que dê para contar no horário, né, Pardini? Não, que dê para contar no horário, é difícil, Cacau, mas eu vou É. tentar contar algumas aqui. Mas vou Uhum. te falar. Eu joguei em praticamente todos os times de Botucatu. Joguei, comecei no Bom Pastor, depois joguei no Amador, no Bom Pastor, daí joguei na Starope, joguei na CAI, na Duratex, joguei no BAC, joguei na Vila Maria. Aliás, parei de jogar amador na Vila Maria, joguei depois para a Ferroviária, joguei no Mais de 30, né? E hoje estou encerrando minha carreira no Rebola, né? Mas joguei em todos esses É. times, né? Joguei em todos esses times, né? Joguei com craques de futebol. Eu acho que eu talvez deixe alguém de lado, mas joguei com o Vaguinho, que me faz uma falta enorme, né? Craque de futebol, Vaguinho, que faleceu, nos deixou muito recentemente. Joguei com o Joseí, que também já nos deixou, né? Craque de futebol, quer dizer, o Joseí brincava com os laterais no Mais de 30. Eu via o Joseí jogar com Cários, né? E depois passei a jogar com eles, né? Do lado deles. Para mim era um sonho. Eu corria, roubava a bola ali no meio de campo. Hoje em dia não, hoje em dia eu corro pouco, né? Mas eu tinha uma vitalidade muito, muito grande. Eu corria, jogava bola, tentava armar o meio de campo, buscava tocar a bola nele sempre, né? Joguei com o Valmir. O Valmir é um outro craque de futebol, não foi profissional porque, não sei porque. O Valmir, ele lembrava muito o Denner na época que o Denner, na portuguesa, era o Denner fazia um gol driblando o time inteiro, jogava o amador com o Valmir, ele driblava o time inteiro e fazia o gol. Né? Joguei com o Cezinha, que era melhor de futsal, mas quando foi para o campo também destruiu. Né? Essas pessoas eram diferenciadas. Né? Tive a oportunidade de jogar com o Deminha, o sogro do César, né? Marcando o Deminha no Campeonato dos Bancários. Eu tinha 19, 20 anos, Deminha tinha Sim. mais de 50 anos. Viu, Mano? Inclusive a Letícia tava na live aí, tá? Letícia, filha Olê, um beijo. do Dema, tava na live. Um beijo. Depois você, não sei se dá para gravar, mandar para o seu pai. Mas um beijo para o Igor, para o César, para a Letícia. Mas eu marquei o Deminha, rapaz. E eu vou te falar, eu tinha obrigação, né? Obrigação física, inclusive, de ser vitorioso nesse confronto. Eu lembro que era muito difícil marcar o Dema. Balançava para um lado, batia de direita. Balançava para o outro, batia de esquerda. Armava, né, como pivô, cabeceava bem, dominava bem, de bravo. Então eu joguei com esse, tive a oportunidade de jogar com essas pessoas, né? Botucatu é um celeiro de craques. Viu o Plininho fazer um gol do meio de campo, né? No Mais de 30, né? Não sei se o Plininho lembra desse gol, um jogo difícil. Ele dominou a bola no meio de campo. O campo da Vila Maria é um dos maiores campos que a gente tem aqui, em Sim. extensão, em dimensão. E o Plínio fez um gol do meio de campo, encobriu o goleiro. Né? Então, eu fico feliz, né, de ter passado por todos esses times de bairro. Sempre gostei de jogar em time de bairro. Eu mudei muito. Quando eu morei na Vila São Luís, eu quis jogar para o BAC. Né? Quando eu morava aqui, eu jogava para Bom Pastor. Depois eu mudei, fui jogar para Vila Maria. Daí eu fui para a Coab, comecei a querer jogar no Alvorada, daí logo depois eu parei. Mas a maior parte dos meus amigos são desses times. E eu tenho uma passagem de bastidor aí, se eu puder contar. A gente foi jogar Fica à vontade. semifinal de Amador do Estado, lá em Tatuí. O Sintra estava nesse jogo.
lá em Tatuí, contra o São Martinho. Era uma semifinal de amador do estado, nosso time estava encaixadinho, um baita de um time. O Elber no gol, Sintra, eu no meio de campo, o Valmir no ataque, o Ciborgue, que já faleceu também, ponteiro. O Ciborgue era muito voluntarioso, né? O Guga numa outra ponta. Então a gente tinha um time bastante bom naquela época, né? E a gente foi jogar no São Martinho. Aqui eu acho que a gente empatou e lá o empate era nosso. Acho que alguma coisa assim. 0-0 até o final do jogo. O Valmir, finalzinho do jogo, acho que 46, 47 segundo tempo, chovendo muito. O Valmir, ele balançou dentro da área, cortou o zagueiro, pênalti. Né? E o juizão segue, né? Segue o jogo. Segue o jogo, segue o jogo. Em cima. Sei que acabou o jogo, eu fiquei revoltado. Quem conviveu comigo sabia que eu tinha muita dificuldade de perder, eu ficava doente, e ainda mais perder de forma injusta. Quando eu perdia, né, por mérito do outro time, eu cobrava muito o meu time, mas quando o juiz errava, também eu não amaciava, né? E voltando para o vestiário, eu não aguentei, voltei para encarar o juiz. Eu sei que tinha PM com cachorro, com pastor alemão na época, lá no jogo, que era um jogo de rivalidade, a gente com São Martinho de Tatuí, e daí o PM soltou o cachorro em cima de mim, eu tive que pular. O Cristiano, filho dele, tá falando isso, viu, Pardini? Opa, travou aí. É isso mesmo, Ana. Cortou a voz, sim, sim. Vamos esperar um pouquinho aí. Sim, sim, tu tá já identificando aí o... Só aproveitando aqui Marião? É isso, viu, Marião? Travou um pouco o áudio no final da história, tá? Ana, vai ter que contar de novo. Vai ter que contar. Viu, Marião? Travou um pouco o áudio no final da história. Tá travando. Isso. Até o. Não, tá travando um pouquinho. Não estou ouvindo, não, Rossi. Não estou ouvindo. Não estamos ouvindo, não. O pessoal está perguntando aqui, viu, Pardini? E aí ele falou: agora que a história estava engraçada, mas tá travando o áudio. Viu? O problema técnico aqui estamos resolvendo. Espera só um minutinho, espera aí. Ué. Tá Não, beleza. agora? Não, isso aí faz parte da. Então, da história, como diz o Edson, aí parou na parte do cachorro. Parou na parte do cachorro, depois para frente o pessoal não ouviu. Tá escutando agora, né? Sim, tá melhor. Tá. Daí eu voltei pro vestiário. Melhorou. Né? Pode. Voltei pro vestiário, sentei do lado do Valmir para trocar a roupa, mais inconsolável ali. É. Ontem não tinha coragem para algumas coisas naquele momento lá. Sumiu o som de novo? Não, parou no finalzinho, né? Você falou não teve. Ele mostrou e daí você falou, deixa quieto que. Eu acho que não era para contar essa parte da história. Então eu falei, deixa quieto, desse jeito não, né? E daí ele conseguiu demonstrar o quanto eu não tinha coragem, né? Para algumas coisas. Sim.
O... Não, essa na história é boa, deu, agora acho que deu para gente entender. Agora, só algumas questões aqui, Marião. O Cristiano, né, filho do Valmir Reis, né, que é o aí que participou da história, ele tá nos escutando, né? Tá nos escutando e falou que você jogou com o pai dele, como você falou, né? A Maísa Bel Fábio está participando bastante da live aí, não é uma pessoa que normalmente entra e tá gostando muito, não sei, talvez não seja uma pessoa do esporte que não nos acompanha. E o Sandro, né? O Sandro da Igra falou que estava nesse dia em Tatuí aí que você falou. Me parece que travou também. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem ou não? Por favor, dá um feedback para mim. Alô, pessoal? Oi, Thaís, boa noite, prima. Paulinho, tá ouvindo, Paulinho? Beleza. Fadel, obrigado. Não, então é problema ali com o Pardini mesmo. Não, tranquilo. Vamos esperar recuperar aí a internet. Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar e falar sobre o sorteio dos brindes. Pessoal, que quem ainda não participou, quem ainda não participou, né, e quiser concorrer aos prêmios, né, aos brindes do final da live, que são 2 bandejas de nhoque da Lalane Nhoques, uma sobremesa da Esqui Sorvetes e 50% de desconto em chuteira ou tênis da Adidas, da Klaus Sports do Murilo. É só colocar aí nos comentários qual é o time de coração do Mário Pardini. Né? Ele caiu agora, ele saiu, vamos tentar ver se ele entra novamente. Só um minutinho, então só responder nos comentários. Quem já respondeu já está concorrendo automaticamente. Vamos chamar ele de novo. Enviei novamente a solicitação. Saiu, está entrando. Aí, vamos ver se volta ao normal. Marião? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Marião? Não, pelo jeito não. Estamos com probleminha técnico lá probleminha técnico ali com o Marião, mas gente, já está o pessoal lá auxiliando nisso. A Aline saiu novamente. Pardini é Santista, viúva do Pelé. Vamos ver se ele volta aqui. Opa, vamos lá, Marião. Ô, Cacau, desculpa aí, choveu forte não, aqui, caiu a conexão. Fica tranquilo, vamos continuar. Vamos continuar, tá tudo tranquilo. Daí eu acho que você não ouviu, né? O Cristiano, né, filho do Valmir Reis,
tá participando, falou que você jogou com o pai dele, como você citou, né? E o Sandro falou que estava nesse dia lá em Tatuí, que você contou essa história. O Sandro estava mesmo, e o Sandro era um dos grandes volantes, né, de Botucatu, né? O Sandro dava muita qualidade no nosso time, porque ele corria, roubava a bola e tocava para mim e para o Sintra. Então, ele era vital nesse time aí, viu? O Sandro não, até hoje, né? Você vê aqui, só voltar uma coisinha aqui. Esse aí nós vamos perguntar daqui a pouco, viu, César? O Cezinha, o grande pivô aí pediu para aí. O Sandro mordeu e matou o cachorro, segundo o Pleninho. Por falar em morder, o César que está perguntando aqui, que história é essa principalmente no futsal, mordeu o braço antes de entrar para jogar a bola? Ah, é? Como que é isso aí? Qual que é o sentido disso? Não, era para agitar o time, para mostrar que a gente tinha que arrancar sangue para jogar. E eu aprendi isso com o Gerinho. O Gerinho acabou de dar uma dura que eu não citei o nome dele, o Gerinho de São Manuel. Ele era o nosso fixo quando a gente foi campeão lá em 1990 nos Jogos Regionais. Ganhamos todos os jogos, fizemos mais de 70 gols, acho que tomamos 4 gols. E o Gerinho era nosso fixo lá. E o Gerinho também mordia o braço, viu? O Gerinho, o Cintão. Era um time meio de índios. O César jogava contra nós, ele não tirava farinha, não. Era porrada desde o início até o final do jogo, viu? Não, pau comia. Pau comia. Esse aí. Então, daí, indo um pouquinho pro futsal, o Marião, e aí você citou, né, São Manuel, né, que você disputaram um campeonato paulista muito bom lá no Juvenil, e depois aliás, o Geraldo tá aí tá na live, tá nos ouvindo aí, né, o Geraldo secretário, né, e ex-treinador, né, ex-treinador seu, né, e como que, assim, você falou de São Manuel, aqui na associação também você disputou alguns paulistas, né? E como é que foi isso aí? Disputei alguns paulistas, tive o prazer de jogar com Purunga, com Paulinho, com Marquinho Cabeça, com Sintra, com Floriano, com Claudinho, com Miltinho, né? Com César, né? Com Barduco, com Ediceu, com Nelsinho. Era um time com Quilão, né? Joguei com Quilão. Com o Edgar, né? Era um time bem bom, porque a gente conseguiu juntar 2 grandes times que sempre disputavam, né, contra, que era o time de Botucatu e o time de São Manuel, né, que era uma boa parte do time de São Manuel era de Botucatu também. Gerinho veio depois jogar com a gente também aqui na associação, mais um pessoal o Luizão, né? E a gente montou um grande time para disputar o Paulista aqui, a gente disputou o Paulista, grandes jogos com Tejusa, né? A gente fez um bom campeonato aqui, mas pena que chegou um momento que a associação entendeu que não tinha que investir mais no adulto e esse time acabou dissolvendo, né? Mas lembro muito bem de um técnico de Piracicaba que o Cabeça, vamos fazer uma brincadeira aqui com todo respeito, o Cabeça era banco, né? O Cabeça ficava lá, era banco, entrava de vez em quando. Não era muito lembrado, né, pelo técnico na ocasião, não lembro se era o G ou se era o Pedrinho, acho que até era o G. E daí, como que era o nome do técnico lá de... Acho que é o seu Luiz. Seu Luiz. O seu Luiz veio para Botucatu, rapaz, e viu 2 treinos nossos e ficou maravilhado com o futebol do Cabeça. Entendeu que o Cabeça era a solução para todos os problemas do time. Então ele sacou todo mundo lá e meteu o Cabeça de capitão ainda, né? E eu lembro que o Cabeça incorporou aquela figura do capitão, ficou sério, porque era um cara brincalhão, né? Sempre foi, mas ficou sério de uma hora para outra, cobrava a seriedade do nosso time, não deixava ninguém levar os treinos na flauta, se faltasse no treino ele cobrava. O Cabeça virou um apoio forte do seu Luiz aqui em Botucatu, e as más línguas ainda falam que o Cabeça era talarico, ele era cagueta, que ele dedava a turma que saía na noite para jogar e tal. Então o Cabeça ele botou muita gente no banco, viu? Porque a molecada naquela época gostava de sair antes do jogo para tomar uma,
E o cabeça ficava de olho e ele chegava, seu Luiz, ó, Pardinão, Cinta, não sei quem, Não. saiu ontem, exagerou tal, e metia nós no banco. Então, cabeça, ele, além de um capitão, né, canhoteiro, habilidoso, botava a bola onde queria, ele era bastante puxa-saco do seu Luiz e às vezes dedava a gente lá. Aí, cabeça. O que o homem tá falando aí, então. E assim, Marião, também algumas pessoas não sabem, você também foi treinador das categorias menores da associação, né? Ali Rapaz, conta um pouquinho eu, disso aí eu, para nós. eu fui, Cacau, mas eu acho que foi um erro do Pedrinho de me escolher como treinador, viu? Porque o Pedrinho me escolheu como treinador e eu montei a equipe, né, a comissão técnica, né? E um jogo lá em Dracena, um torneio em Dracena importante, a gente foi jogar lá. Eu lembro que o time da associação era muito bom, era o Fadel, era o Gu, era o Túlio, né? Um time muito bom mesmo. Acho que o Léo era goleiro. Baita no time, o Lombriga era goleiro. Baita Ele no tá, timão inclusive, mesmo. acabou, todos esses que você citou, o Gu, o Fadel e o Lombriga estão nos assistindo nesse momento, tá? Ótimo, um abraço para eles. E a gente foi, e a comissão técnica naquele final de semana era eu, seu Zé Ayrton e o Louco. O Louco era treinador de goleiro e era meu assessor. Fabião Louco. Então vai vendo o que aconteceu naquele final de semana. O Fabião Louco. Não sei se o Fabião está aí assistindo. E daí calhou de, no sábado, eu acho, ser a final do Mundial. O São Paulo foi para a final do Mundial, foi aquele gol de falta do Raí, se não estou enganado. Né? E a gente foi para lá. E essa comissão técnica gostava de sentar, tomar uma cervejinha depois dos jogos, né? Eu, seu Zé, o Louco. E a molecada veio cobrar a gente de autorizar a gente de liberar eles para que eles pudessem ver o jogo do São Paulo. Só que eles tinham conseguido chegar na final daquele quadrangular, né? Lá em Dracena. Ia jogar com o time da casa, porque o time de Dracena é um bom time. Um bom time. E daí, né, eu também era boleiro, jogava no adulto da associação e sempre gostei de liberdade. Falei assim, ó, vocês pode ver o jogo de São Paulo, pode ver o jogo ia acabar 1 hora, 2 horas da manhã, mas no outro dia tem que ganhar o jogo de Dracena, né? E se vocês pipocar lá nesse jogo contra a Dracena, vocês estão ferrados, vocês vão apanhar. E o Louco também falava, tomara que a mãe da molecada não esteja vendo aí. Vocês vão ver o jogo de São Paulo, mas no outro dia, se perder, vai tomar porrada. E era nessa linha. E a molecada foi, viu o jogo de São Paulo, chegou para dormir 2, 3 horas da manhã, uns animadinhos, que tinha uns que gostavam de uma cervejinha também, mas foram e rebentaram. Nós engolimos Dracena, fomos campeão do quadrangular e voltamos todo mundo feliz para casa, viu? O meu pai conta bastante essa história aí, né? Inclusive ele fala que vocês se reuniram lá, né? E falaram, e aí, vamos liberar a molecada ou não vamos, né? Daí meu pai disse que, né? Falou, não, deixa a molecada lá, vamos nós tomar nossa cervejinha aqui, comer no jantar e tal, e deixa a molecada assistir o jogo, sossegado, que eles vão dar conta do recado. E aí o único que ficou dormindo no alojamento, foi o Gu, foi o né? gol. Que Não, arrebentou com o jogo no outro dia, né? não, esse aí o Fadel acabou de falar isso, né? E só para situar, né? Isso que o Marião Pardini está falando aí foi em 1992, né? A final São Paulo e Barcelona, e isso aí foi no final de dezembro de 92, né? Como o Júnior e o Fadel colocaram aí. E o Gu tá falando que ele e o Coelho ficaram dormindo, o Coelho ficou também. Bom, O Coelho, rapaz, o Coelho era um goleiraço também. Hoje trabalha na prefeitura com a gente. Tenho o maior orgulho sim, do Coelho estar junto com a gente, viu? O Coelho é um menino de ouro. sim. Isso. Ferdinand, queria que você falasse um pouquinho. Você me conta uma história, assim, uma das coisas que você me contava, que teve uma história na praia, que você estava vendo um bate-bola lá de uns ex-profissionais, daí o cara errou um passe, a bola foi parar no seu pé, você falou que foi o passe mais importante que você recebeu na vida, naquela época, né? O que foi essa história? Eu gostei dessa aí.
dessa Porque a história? gente foi jogar, se eu não me engano, foi lá no Guarujá, tinha um time que disputava o Paulista, também Série Ouro, lá no Guarujá. E era no final do ano, estava tendo aquelas peladas, né? E eu lembro que alguns ex-jogadores do Santos disputavam uma pelada naquele dia. A gente ficou de fora vendo, né? E eu louco de vontade de alguém convidar eu para jogar. Então eu fiquei ali vendo quietinho e deixa eu arrumar aqui e daí eu fiquei vendo o jogo lá. E eu que só recebia a passe do Cintrão, do Sandro, desses caras, né? E a bola vinha do Silvião Prosdóximo, esses caras aí. A bola vinha sempre Bem quadrada, quadrada, né? né? Daí recebi a bola, não sei de quem que era, Ailton Lira, Pita, foi dar um tapa na bola, sobrou ali no canto e eu dominei, né? A bola. Peraí, Gui. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Eu dominei a bola e aconteceu isso, né? Aconteceu de eu falar na hora lá, presença de espírito, aquele negócio que a gente fala, né? Na hora eu falei assim, ó, o passe mais importante que eu recebi na minha vida. Para quem recebia aquelas bolas tudo quadrada do Cintrão, né? O Cintrão eu não posso falar, não, essas coisas não vou falar, senão não pode me processar. Então, o Barduca ainda tocava mais açucarado, sabe? O Barduquinha tocava, o Cabeça tocava mais açucarado, o Plininho, mas Sandro, Cintrão, Silvio Prosdóximo, era difícil. Era dominar. Vinha aquele Idão, tijolo, né? Idão, era Então, difícil. Idão no mais de 30 era difícil. vinha um... Não, e agora, Cacau, e agora tá mais difícil ainda, porque jogando no Rebola, Não, confesso aí que é... são grandes amigos, pessoas fantásticas, homens, né, do caráter ilibado, pessoas, né, fantásticas, mas tem pouco jogador de bola lá, viu? Não, é difícil. Difícil mesmo, realmente é muito difícil. Isso é... vamos falar um pouquinho assim, uma época legal lá, tudo, rapaz, do Banespinha. Puta Banespinha lá na merda, Chacrinha do Banespa, lá foi um tempo bom também, né? Conta umas puta, histórias do Banespinha pra nós lá. o Banespinha era assim, o Banespinha era um time que era quase imbatível, né, o time do Banespinha. E não era porque a gente encaixou, rapaz, não era que era um time só de craques. Tinha gente que jogava muita bola, mas o time encaixou. Para você ter uma ideia, no Banespinha, o goleiro era o Bidinha. Então, e o time passava anos sem perder. O goleiro era o Bidinha. A gente passava anos sem perder. Então, Bidinha, goleiro, vai vendo. Não estou falando mal do Bidinha. Ele não tinha, jogava muito também, né? Mas ele não tinha uma estatura Sim. para jogador de futebol de campo, né? Pelo menos society. Bidinha. Os dois laterais, Paulinho Japonês, saudade imensa do Paulinho Japonês, trabalhando na LTM, né? E o outro lateral, o Albino, vai vendo. E a gente conseguia ganhar os jogos, mas daí Popular Catulé. do Rocha, né? Daí a zaga, mudava de figura a zaga. Jorjão Aguiar na sua forma, Vadão, saudoso Vadão, né? Saudades imensas do Vadão e Mirão, né? O Miro lá do Banespa. Sim. Uma baita de uma zaga, né? De respeito. Aí no meio de campo jogava eu, o Vaguinho, o Paulinho também de centroavante, mas também jogava no meio de campo, o Idão jogava no meio de campo daquele time. Tinha o Miller do Banespa também, que jogava bem, habilidoso. Então a gente tinha um time bastante razoável. O Iradir, cabeçudo do centroavante, só arrumava encrenca, mas fazia gol igual louco. O Iradir. Então, O Nelsinho acho que estava também, né, Plínio? O Nelsinho. Nelsinho jogava. Aliás, eles chamavam eu e o Nelsinho de Zap Sete Copa. E era um timaço, rapaz, mas mais do que isso, era um time que jogava o Chico Serrão. Chico O Serrão. Júnior Quinteiro tá lembrando. Pô, o Chico, craque de bola. O Guerra, craque de bola. Né? Um timaço, né? Iradir, goleador. O Iradir, naquele campinho pequeno, era um leão. Né? Cabeçudo pra caramba. Não sei se está escutando a live, não, mas fazia gol pra caramba. Então era um timão, rapaz. Tinha um cara que chamava, com todo respeito, chamava Amaral, ruim de bola pra caramba, fazia gol, também igual louco. Mas o mais legal de tudo isso, cara, era
o terceiro tempo. Eu nunca vi pessoal para se entrosar. Eu acho que a gente esperava o domingo, né? Esperava o domingo de um jeito, né? Porque a gente acabava o jogo, a gente queria ficar junto, né? Era uma necessidade, a gente queria ficar junto. Eu lembro que a mulherada ficava brava com a gente queria ficar junto. Eu jogava um amador muitas vezes. O pessoal lá da Vila Maria ia me buscar no Banespinha, já sabia que eu estava lá, tomava dura. Eu ia ficar bom, ó, só para quem entende de bola aí, de amizade, eu ia ficar bom no segundo tempo. Eu entrava no campo da Vila, eu ia entender o que estava acontecendo no segundo tempo só. O Paulinho está comentando aqui do nariz de coxinha, o que que... Quem que era mesmo, Paulinho, nariz de coxinha? Paulinho, nariz de coxinha. Aliás, viu Marião, você comentou aí do terceiro tempo do Banespinha, minha mãe sofreu com o Paulinho, viu? Era tudo domingo o rapaz não aparecia para almoçar, rapaz, vinha só para jantar. Não, o Paulinho era um dos caras. Ó, eu lembro que quem era raçudo mesmo, quem ficava mesmo, vou falar para você. Idão, Pardini, Jorge Aguiar e Paulinho Arbex. E o Vaguinho. Esses quatro. E quem? Vaguinho. O Vaguinho também. O Vaguinho ficava. O Nelsinho. Puta, o Nelsinho só me dava trabalho. Formiguinha. Formiguinha também jogou lá. Formiguinha ficava também. Esses caras era duro. Era duro. Chegava à tarde, à noite, quando não tinha amador. Quando tinha amador, eu tinha que jogar. Quando não tinha amador, chegava à noite. Os caras pediam para nós ir embora. Quem tomava conta lá, o caseiro do Banespinha, uma pessoa muito educada, com a família, com todo respeito, ele pedia para nós ir embora. Ó, Gutão entrou na live. Gutão era um dos caras mais butinudos que eu conheci na minha vida, rapaz. Até hoje ele é butinudo. Raçudo. E o Paulinho tá falando aí, o nariz de coxinha, o Oscarzinho. Oscarzinho, verdade. Oscarzinho também jogava no nosso time. Craque. Assim, o Paulinho sempre... Eu também lembro bem disso. Uma história que o Catulé chamou vocês para almoçar na casa dele lá. Acho que você estava nessa também. Almoçou na casa dele lá e ele foi dormir e vocês ficaram lá na casa dele lá. Isso que ele tá... Ó, eu vou falar para você. É verdade. O Catulé foi... Assim, eu estava nessa não. Eu estava em todas. Não, eu tenho certeza. Né? Essa, duas que eu lembro bem. Eu não estava, mas na casa do Catulé e o jogo em Bofete. Essas duas eu... Cacau, o jogo em Bofete, viu? Essa live dá para ir até umas 10 horas da noite. Você não sabe bem, viu? Melhor que psicólogo nesse momento de dificuldade que está vivendo. Eu estou esquecendo um pouquinho dos problemas aqui. Isso aí. É um dos objetivos, viu, Marião? Vou te falar, nesse jogo de Bofete, que a gente jogou lá, e daí, cara, eu tava com acho que o Vaguinho tava com uma caminhonete dele, acho que um negócio assim, ou o Jorjão tava com uma caminhonete, e daí o Girdo tava nesse jogo também, o Girdinho jogou no Banespinha também, porra, e o Girdinho era um dos caras que ficava também, até tarde, e a gente, né, jogamos em Bofete, ficamos lá, para variar, fizemos uma amizade com todo mundo em Bofete, e esse horário, mais ou menos umas 8 horas, eu lembro que eu tinha que ir para Hortolândia ainda. Era um domingo esse jogo. Eu acho que foi o Vaguinho. Se não foi o Vaguinho, foi o Jorjão. Eu sei que eles pegaram a Castelo, sentido São Paulo. Andamos. Acho que nós andamos quase uma hora. Quase no trevo de Jundiaí, os caras foram ver que estava errado, eu estava dormindo. Nós tivemos que voltar, rapaz, você acredita? Não era... Pelo amor... Não, o Paulinho tá falando aí que tava você, o Vaguinho, o Paulinho e o Girdo. Então foi esse isso. Dia, em Bofete, o Vaguinho estava dirigindo, né? O Vaguinho, pelo que eu entendi, sim. Esse também, essa história do almoço lá no Catulé, que virou janta, não sei o que. Eu lembro que o Paulinho chegou 11 horas da noite aqui, dando risada, falando do Catulé também. Essa foi legal também, né? Mas você sabe que o Catulé, ele pagou... pagou com a mesma moeda que ele sempre fez. O Catulé era desses caras que também ia na casa dos outros, não tinha desconfiômetro, não ia embora. Daí a gente pagou o Catulé com a mesma moeda, entendeu? Ele fazia isso com os outros, daí até foi a vez dele. Então, isso aí foram histórias assim que eu não estava preso, mas como o Paulinho estava, a gente acabou sabendo disso. Vocês... Marião, mais uma coisinha aqui. Só fazer a última chamada aí para
a última chamada aí para o sorteio. Pessoal, quem ainda não participou, né, quem ainda não respondeu, qual é o time que o Pardini torce? Qual é o time de coração do Pardini? Tá ali, ele está mostrando aí, né, é o time de coração dele, para você concorrer aos brindes ao final da live, né, que são 2 bandejinhas de nhoque da Lalane Nhoques, uma sobremesa da Esqui Sorvetes e 50% de desconto em chuteiro ou tênis da Adidas lá na Klaus Sport. É só responder qual é o time de coração do Mário Pardini, daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio. Uma boa noite aí para Sandra, né, tá em Araçoiaba da Serra, lá, acho que é da região lá da Sabesp, lá deve ser próximo de Hortolândia ali, né? Araçoiaba da Serra, próximo de Sorocaba. Sorocaba, né? Mais próximo de Sorocaba, sim. Então, um abraço, um beijo para a prima Sandra aí. E, assim, uma outra coisa que eu gostaria de colocar, né? O pessoal está entendendo o intuito da live, a gente conversar sobre esporte, sobre futebol, né? O prefeito Pardini, né? É uma figura pública, né? A gente normalmente vai assim, está acostumado com TVT, SBT, tal, e assim, humildemente está aqui com a gente aqui, né, para falar sobre futebol, e o pessoal nos comentários tem entendido isso, e eu agradeço a sensibilidade de todos que estão participando, né? A gente está falando sobre futebol, está um bate-papo muito bacana, e como falou, é uma horinha aí que a gente vai esquecer algumas coisas que estão acontecendo, né? Vamos falar sobre coisas agradáveis, que é o futebol. Marião, e assim, uma coisa que a gente percebeu também é essa uma coisa que você gosta de fazer, essa questão dos ex-jogadores, né? O pessoal que jogou nos grandes clubes do Brasil, você acabou fazendo alguns jogos, algumas amizades com esses jogadores, né? E eu, com o programa aqui, com as lives a gente acabou conhecendo bastante gente desse pessoal, né? O Edu do Santos, Ailton Lira, Renato, a Taliba, mas assim, uma infinidade de jogadores, e você também teve esse conhecimento. E como que foi isso aí? Eu vi algumas vezes você na Sabesp, acabava fazendo jogo e fazendo jogo com eles, tal. Como que é jogar com esses caras aí? Qual que é o seu sentimento em relação a eles? Ó, eu não preciso falar o quanto eu sou apaixonado por futebol, né, Cacau? Eu vou ficar de óculos aqui porque estou me atrapalhando, estou querendo ver quem o pessoal comenta aqui. Uhum. Então, eu adoro futebol, né? E quando eu comecei a ter oportunidade na Sabesp, quando eu assumi uma função que me possibilitava ter um orçamento para fazer algumas publicidades, propagandas da empresa, eu vi no futebol, né, no resgate desses jogadores, né, desses craques que já desfilaram seu futebol por diversas equipes grandes em São Paulo e no Brasil, eu vi a oportunidade de promover o nome da Sabesp e também reunir esses grandes craques e reunir os amigos, e especialmente reunir os funcionários da Sabesp que gostavam de futebol e que não teriam oportunidade de jogar com esses craques, né? Então, eu acabava unindo o útil ao agradável e fazia esses jogos, né, com os grandes times, né? Santos, Corinthians, São Paulo, Seleção Paulista, Seleção Brasileira, Palmeiras. E quando eu vim aqui para a Sabesp, aqui de Botucatu, na superintendência da Sabesp, eu também fazia esses jogos. E olha que legal, foi uma coisa que a Sabesp começou a fazer no estado inteiro. Eu comecei fazendo lá na região de Jundiaí, de Campinas, e depois vim para Botucatu, comecei a fazer, e foi tão legal que a Sabesp começou a promover esses jogos em todo o estado de São Paulo. Os outros superintendentes também faziam e me convidavam para jogar também. Então foi desse jeito, e assim eu conheci grandes amigos hoje, né? Pessoas que se preocupam comigo, grandes jogadores de futebol. Talvez um dos maiores, né, e que eu converso frequentemente, é o Renato, né, que foi reserva do Sócrates em 82, jogador do São Paulo, Atlético Mineiro, né? O Renato Pé Murcho, né? Eu tive o prazer de... Estou vendo a Samanta aqui, um beijo, viu? E daí... tem... Senão, se não mandar, complica, né? Daí complica. Isso. E daí né, o Renato Pé Murcho, então, que é um grande amigo hoje,
né? E outros jogadores, o Sérgio, o goleiro do Palmeiras também, que a gente virou, né, bastante amigo, né? E a gente continua fazendo esses jogos. É só passar essa pandemia que a gente vai continuar esses jogos. Falar para a rapaziada do Rebola que eu tô de olho nas pessoas que se despontam ali, né? Que despontam ali, estão conseguindo. O futebol está aparecendo, que assim que passar a pandemia a gente vai retomar esses jogos e uma parte boa do time vai ser lá do Rebola, viu? Opa! Aí, pessoal, vamos ficar esperto aí. Vamos ficar esperto. E assim, é uma coisa muito bacana e que eu também senti muito gratificado de estar falando com essa turma aí. Né? Agora a gente tive a oportunidade de conversar com tantos jogadores, até o Samuel, que é um amigo nosso aí de Campinas, né? Lembrou bem o Zenon, que foi o primeiro que eu. Então, a hora que você acaba conhecendo essa turma, aí uma humildade, o que tem de história para contar, é uma coisa muito bacana, né? É uma coisa assim que parece que não é resgatada não se dá valor a essa turma aí. E assim, quando eles são lembrados, quando são. A gente faz uma entrevista, você vê o prazer neles em contar as coisas, em conversar e parece que necessitam desse reconhecimento que não é feito pela grande mídia, né? Então a gente teve a oportunidade de conhecer essas pessoas e é muito bacana, né? Não, é verdade. E eles são carentes, né, desse carinho. São Sim, jogadores que desfilaram nos maiores clubes do Brasil, são jogadores que jogaram em grandes estádios com muita torcida e que agora vivem, né, distante dessa torcida, né? sim. E até o anonimato, porque muitas pessoas, muitos jogadores, eles acabaram virando anônimos, né? As pessoas não lembram dessa história. E quando Sim. você resgata essa história e traz eles, escuta depois na resenha, depois do jogo, né, tomando uma cervejinha, escuta a história deles, assim, é fantástico, né? Eu Não, tenho profunda sensacional. admiração por todos esses jogadores, enquanto eu puder, né, resgatar esse futebol de antigamente, trazer o pessoal para jogar, né, junto com a gente, eu vou estar fazendo isso. Mais uma vez, espero que essa pandemia passe muito rápido para a gente, quem sabe não nesse aniversário de Botucatu, no próximo aniversário de Botucatu, a gente conseguir reunir os amigos, fazer uma seleção de veteranos aqui. Estou de olho no Júnior Cury, que está falando para eu olhar ele, o Jodemar aqui, estou de olho nessa rapaziada, né? Mas fazer né, convocar essa tropa aí para a gente fazer um jogo, quem sabe contra a seleção brasileira de Master, né, para doação de alimentos, né, e a gente conseguir receber essas figuras, né, esses craques do passado aqui em Botucatu, junto com os nossos amigos, vai ser fantástico. Ah, tá. Não mandar aqui mais uns abraços aqui, a Thaís, minha prima, né? A Cris, né? Secretária de Cultura aí do Ciclo, trabalhando com muita competência. A Rosana, que é a esposa do Hércules, lá da prefeitura, né? Todos eles participando aí. Aí veio chegar também Luciano Mala, Shogun, nossa, tem bastante gente amiga. Desculpe quem eu não citei, né? E gostaria de colocar duas questões aqui. A Raquel Curuli, né, que na verdade eu acredito que seja o Jânio, né, participando e elogiando nosso bate-papo aí. Obrigado aí, o Jânio, a Raquel, né, realmente assim, o nosso objetivo é trazer um pouquinho de entretenimento, hoje conhecer um pouco mais o Pardini esportista, e também a Neuza Bronzato, né, que é mãe do Gustavo Angela, falou que o filho dela, né, o Gustavo, você foi Goleiro, treinador dele, né, goleiro, você foi treinador goleiraço. dele lá na associação. A Né, Neuza é a Neuza é uma amiga, acompanhou uma parte importante da minha vida, né? E o Gu eu tinha tenho um enorme carinho por ele, mas era um menino dócil, muito educado, né? Um atleta realmente, né? Um atleta de futebol de salão, futsal, né? Muito dedicado, né? E eu tenho muitas lembranças daquele time que eu treinava. Era o Gu, né? Do Fraldinha, eles eram fraldinhas. Era o Gu, era o Calzinho, né? Tinha vários outros jogadores, o Lombriga, né? O Rodrigo, a gente chamava ele de Lombriga, depois ele foi para a Itália. Eu dava treino para o Fraldinha ainda, né? Então eu tenho um carinho enorme por eles aí.
e pelos pais que acompanhavam e viajavam junto conosco, né? Perfeito. Por exemplo, assim, como eu falei, a gente não vai entrar nas questões políticas, né? Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer algumas questões sobre esporte, né? No município aqui de Botucatu, né? Lógico, sem querer entrar na parte política, mas somente eu queria saber a sua opinião sobre algumas questões, né? A primeira que para divulgação também, a prefeitura, o que você acha do esporte na base da formação do cidadão e o que a prefeitura oferece hoje, se tem algum projeto encaminhado para isso aí. Eu vou fazer a mesma pergunta, a gente já está conversando, vou fazer uma live com o secretário Geraldo, né? Mas eu gostaria de saber também a sua opinião sobre a formação então do esporte na formação do indivíduo e quais os projetos que estão em andamento? Assim, eu sei que são muitos, né? Mas assim, é que às vezes isso não é divulgado e eu acho que a gente tem que falar isso, que tem muita coisa boa acontecendo, né? Eu acompanho de perto isso, sei que tem muita coisa boa acontecendo e quais é o projeto, principalmente com a base. Cacau, é lógico que né, a gente está indo para o segundo ano de enfrentamento dessa pandemia. Não gostaria nem de estar falando isso aqui, mas acaba comprometendo todo o trabalho, né, de base. Compromete a educação, imagina o esporte. Sim. Então, a gente está num momento muito delicado. Mas o G conseguiu imprimir um ritmo muito bacana de trabalho, né, ele e a equipe dele, né, e a gente saltou para 7 mil pessoas assistidas nas diversas modalidades de esporte aqui em Botucatu. Né? Desde o vôlei adaptado até o futsal profissional a gente retomou. Então, a gente tem um trabalho de base, de formação de atletas, trouxemos os jogos de jornais para cá, né? Investimos na equipe de atletismo, a gente profissionalizou a equipe de atletismo, hoje a equipe de atletismo é federada novamente, Confederação Brasileira de Atletismo, disputa as principais, os nossos atletas disputam os principais campeonatos, circuitos de atletismo no Brasil, futsal também num nível bastante bacana, né? E todo o trabalho de base, né? Todo o trabalho de base, muitas crianças, a gente investiu muito na infraestrutura de esporte, muitos campos de grama sintética, campos oficiais que a gente inaugurou, campus society, muitas escolinhas de todos os cantos de nossas cidades, escolinhas de futsal que a gente montou, eram mais de 10 escolinhas antes da pandemia, que o Pedro Dias tomava conta. Então, né, a gente investiu muito na base, né? E eu acredito que a base, né, para a formação do caráter do atleta, especialmente do cidadão, é tudo. Porque você tem o exemplo daquelas categorias de cima, especialmente dos seus treinadores. Eu tive treinadores que ajudaram a formar o meu caráter, né? O meu treinador do Quinjaú, o seu Luiz, né? Os meus treinadores aqui em Botucatu, o Pedrinho, o próprio seu Luiz aqui de Piracicaba, o G lá em São Manuel, o Tuta, também na São Manuelense, as pessoas que eu convivi no futebol aqui, o seu Gudé, o seu Prearo, né? O Mércio, né? O Lira, que era da Starope, ele ia me buscar de táxi onde eu estava para jogar bola. Eu estava jogando em São Manuel, daqui a pouco chegava um táxi, era o Lira me pegando para ir jogar no time da Starope. E todas essas pessoas ajudaram. O professor Osni, no Dom Lúcio, ele me levou junto com o Sintra para o Dom Lúcio para a gente jogar as Olimpíadas Estudantis, porque o Cezinha não fazia bosta nenhuma, e teve que botar eu e o Sintra junto lá para a gente ganhar campeonato. Então, essas pessoas ajudaram, com certeza, na formação do meu caráter e é assim sucessivamente, né? Eu acho que todos os grandes atletas de Botucatu tiveram referência aqui, né? Em Botucatu, né? E eu acredito muito no esporte, muito no esporte. Por isso que a gente investiu tanto no esporte, trouxe o G lá de Campinas, que está fazendo um belo trabalho, como eu falei. E eu acredito que a gente pode evoluir muito mais. Na passada pandemia, eu tenho um sonho, Cacau. Eu vou falar em primeira mão aqui. Sim. Acho que ninguém sabe dessa agenda ainda. Na quinta-feira, depois de amanhã, eu tenho mais uma reunião na Federação Paulista de Futebol, com o Reinaldo, que é o presidente da Federação Paulista, com o Mauro Silva, que assessora
o Reinaldo, e junto com o empresário aqui de Botucatu, né, o Marcelo Russo, tem nos ajudado em alguns sonhos. Eu tenho um sonho e vou tentar, de todas as maneiras legais, né, de todas as maneiras legítimas, né, ter o futebol profissional de novo em Botucatu. Acho que é importante a cidade respirar esse ar de novo do futebol profissional, né? Nem que for na 4ª divisão, não tem importância. E eu acho que isso vai motivar muito as crianças, os jovens aqui na nossa cidade. Então, a gente vai perseguir esse sonho, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas grande parte dos sonhos que a gente sonhou para a nossa cidade, né? Falando um pouquinho nas obras que a gente entregou, viaduto, anel viário, o início da represa do Rio Pardo, as inúmeras escolas de tempo integral que a gente construiu, postos de saúde, né? Tantas obras de infraestrutura, parque linear do Rio Lava Pés que a gente está construindo ainda, mesmo a reconstrução da cidade após as chuvas do dia 10 de fevereiro, são sonhos que viraram realidade. Por que esse sonho da gente ter o futebol profissional de novo em Botucatu não pode virar realidade? Eu vou perseguir isso. Vou perseguir como um projeto prioritário para a nossa cidade e de alavancagem no nosso município também, né? Para o resto do estado e do país, por que não? Sim, não, nossa, perfeito. E aí, pessoal, então em primeira mão aí, né, o Pardini, né, e eu acho que se não for com o Pardini, não vai ser com ninguém, porque é um cara que gosta do futebol, né, gosta da questão e está colocando aí que está com uma parceria forte aí, né, uma parceria forte para tentar trazer esse futebol profissional de volta aqui para Botucatu. Vai ser muito, muito legal para a gente, né, se esse sonho se tornar realidade, você ir no sábado à tarde, domingo de manhã, ou domingo à tarde, você se dirigir algum dos campos aí da cidade para assistir o time de Botucatu disputando o futebol profissional. Eu acho que é um sonho para quem para todo mundo que gosta do futebol, para todo mundo que gosta do futebol, né, ter esse prazer de assistir um time de Botucatu disputando futebol de campo. Nós já temos acompanhado o time da associação no futsal, inclusive, não sei se chegou para vocês, nós transmitimos, com a pandemia não pôde ter público nos ginásios durante o jogo de futsal, mas da associação, os 2 últimos jogos, a gente acabou transmitindo via internet, né, via YouTube, os jogos, né, nós fomos no ginásio e transmitimos os 2 jogos da associação. E por que não a gente não fazer isso no profissional? Seria um sonho. Inclusive, nós transmitimos também a final do Campeonato Varziano, né, pelo Facebook, e também foi um sucesso, mais de 3.000 visualizações, mais de 3.000 pessoas assistindo a final do Campeonato Varziano de Botucatu. Né? Então, eu acho que assim, essa união de esforços, né, da time... Aí o Sintra colocando aí que vai ter o time profissional, se dá tempo dele fazer um teste. Ó, Sintrão, acho que você não vai dar, não, hein? O Cintrão, Cacau, primeiro vai ter que cuidar das frieiras dele para depois pensar em fazer teste no time profissional. Tá vendo, Cintrão? Isso. E assim, Marião. Viu, Marião? Também eu sei que você tem os compromissos ainda, né? Então vamos fazer o sorteio, né? E daí a gente faz um ping-pong aí para fazer o encerramento. Pode ser? Vamos continuar, Cacau. Não dá para continuar um pouquinho a live? Lógico que dá. Lógico que dá. Mas vamos fazer o seguinte. Viu? Vamos fazer o sorteio e daí a gente conversa mais um pouquinho. Pode ser? Pode sim. Tá. Então vamos lá. Números de 1 a 67. Você pode? Eu que vou falar? Pode falar. De 1 a 67. Ó, eu vou falar o 10, número 10. Número 10. Número 10, cadê? Betinho Pontes. Então, a primeira bandejinha de nhoque vai para o Betinho Pontes. Betinho lá do Rebola, viu? Betinho Pontes é o Betinho lá do Rebola. Betinho, parabéns. E se não tiver compromisso com esse nhoque aí, eu estou à disposição aqui. É isso aí. Ô Regis, ó, o prefeito falando aí do nhoque, ó. Aproveita e deixa aí, ó. Vamos lá, segunda bandejinha então de nhoque, né?
Vamos lá, de 1 a 67 menos o 10. De 1 a 67 menos o 10. Vou E, com a camisa que eu jogava futsal. Né? é, O Cintrão e o Barduco lembro. Deixa eu ver se eles vão pingar aí no comentário rapidinho. Qual que é a é. camisa que eu jogava tanto na associação aqui quanto lá em São Manuel? Não Vamos lá, responderam César. aqui. Número 7. 7. Número 7. O Xande Cruz. Xande Cruz leva o nhoque para o Xande, então. Agora vamos para a sobremesa. Para a sobremesa da. Oi? É, o Paulinho respondeu. Mas depois que ele falou, né, Paulinho? Aí fica fácil, né? Então agora a sobremesa. Sobremesa da Esqui Sorvetes. Então o Centrão respondeu aí também, o Miguel. Aliás, Miguel, eu fiz a pergunta que você fez no começo lá, o Pardini já respondeu a questão da formação o esporte na formação do indivíduo, né? Você viu a resposta aí. Então, de 1 a 67 menos o 10 e o 7. Número 50, a idade que, se Deus quiser, eu vou fazer daqui um pouquinho. Mais alguns dias, faz 50 anos. Faz 50 anos. Então, eu saí dessa idade no ano passado. 50, na segunda. Pode falar. O tempo passa muito rápido, né, Cacau? Muito rápido, muito rápido. Número 50 é Aline. Aline, esposa do Renato Moral, técnico do futebol feminino, né? E inclusive eu vou perguntar sobre o futebol feminino aí, que teve um pessoal aí que perguntou, e daqui a pouco a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o futebol feminino também. Então a Aline leva sobremesa da Esqui, e agora o último o 50% de desconto em chuteira ou tênis da Adidas lá da Klaus do Murilo. Eu vou falar de 1 a 67, né? Isso. Então, tomara que o Gutão ganhe aí. Ele está colocando a data do meu aniversário. Tomara que o Gutão ganhe aí para ganhar 50% numa chuteira, que a chuteira do Gutão, eu joguei com ele esses dias na situação lá, tá com a língua preta, viu? Tá feia a coisa? Vê lá, o Gutão entrou, acho que mais pro final da live. Vamos tentar, acho que 62. 62. Tá na segunda folha aqui. 62. Doce criança é o Cintrão, né? Cintrão, panela, doce criança. Isso aí não vale. Panela. Cintrão leva o desconto aí na. Você vai me dar esse 50% de desconto para eu comprar minha chuteira lá. Chuteira lá. Inclusive, o Gutão é você falou que ele tá com a chuteira. Vou passar pro Murilo. Vou passar pro Murilo da Klaus para ver se dá esse desconto também pro Gutão, já que ele tá precisando aí da chuteira, né? Então também vamos ver se a gente faz pro Gutão. Mas quem ganhou oficialmente no sorteio é o Centrão. Não, o Cintrão ganhou oficialmente, mas eu sempre fui o capitão do time. E o Cintrão sempre teve que me obedecer. Cintrão, pega esse 50% de desconto aí e passa pro Guto. E sem choro, sem reclamação. Aí é com vocês. Aí você só me avisa, a gente faz a... Eu achei que o Cintrão ia aposentar. Hoje não, né, Samuel? O Samuel de Campinas, inclusive, ele falou de investimento no futebol aqui, o Pardini. Ele falou que... Vou passar o contato dele aí para você, daí você entra em contato com o Samuel, ele demonstrou interesse aí no futebol aí, no futebol profissional aí, tá? Beleza, então, beleza. Pode ser, ele tem interesse nisso aí. Mas quantos tênis já me deu, nossa senhora. Cintrão falando. Eu nem tenho conta de quantos tênis eu dei pro Cintrão. Até dia depois de velho, eu fui embora descalço para deixar um tênis com ele lá no Rio Bonito. Viu? O Gu tá colocando aqui que o Centrão vai com a chuteira nova quando for fazer o teste pro time profissional, ele já vai com a chuteira nova. O Cintrão tinha medo de fazer teste. Eu quis levar ele em um monte de time, ele não quis ir comigo. Pipoqueiro. Tinha medo de sair da barra da saia da mãe dele. Eu fiz a live com o Centrão também, com muitas histórias também. Você tava em grande parte dela, você tava lá, tinha uma que ele contou bastante bacana aí, foi que eles roubavam a trave do campinho do Barduco lá, no campinho do Barduco.
Não, o Barduco, não vou, o Barduco virou esse homem que ele é hoje porque ele andava comigo com o Cintrão. Mas o Barduco sabe o que eu estou querendo dizer, porque eu falei no vestiário no sábado isso para ele. E outra coisa que eu lembrei, o Ediceu, acho que estava, não sei se o Ediceu está vendo ou não, mas eu e o Cintrão, a gente sempre brigava, porque a gente era muito competitivo. Então a gente jogava, quando a gente caía contra no sorteio, o jogo não terminava. Era porrada, até o final era porrada. E a gente brigava, e o Ediceu, em vez de ir para um lado ou ir para o outro, eu separar, o Ediceu começava a chorar. De ver eu e o Cinta brigar. Olha Oi, que história. que Pergunta para o história, Cinta se é não. mentira. O Barduco lembra disso aí. O Ediceu lembra. Toda vez que quebrava o pau, eu e o Cinta, quebrava o pau de verdade. Tapa na orelha, murro na boca. O Ediceu chorava. Falei, não, vocês são amigos, não pode brigar. Era uma choradeira, viu? Não, coisa de molecada isso aí é. Não, muito bacana. Viu, Marião? Vamos, já que o pessoal perguntou aí sobre o futebol feminino, tem alguma coisa também do futebol? Porque o futebol feminino com o Edson, na época do Edson, né? Saudoso Edson, né? Teve grande representatividade, né? No cenário mundial, né? E também depois a gente teve um período que, inclusive, eu participei da diretoria e fundou a BD, um novo clube aqui, a gente disputava o Campeonato Paulista, tem a vaga no Campeonato Paulista, tudo, mas de repente isso, por questões de investimento, ficou um pouco de lado. A gente acompanhou nos jogos regionais, né, do últimos jogos regionais do ano retrasado agora, né, 2019, né, foi montada uma boa equipe de futebol feminino, não ganhou os jogos regionais por detalhe, né, foi um jogo com Piracicaba lá, que teve algumas influências aí meio complicada, né, e acabou perdendo a final, mas foi vice-campeão dos jogos regionais. Tem alguma coisa em mente para isso, Pardini? Porque, assim, eu como acompanhei isso de perto, o investimento no futebol feminino não é uma coisa assim tão longe de acontecer, não é um investimento tão grande como no futebol masculino, que daí precisa talvez uma estrutura maior. Tem algum projeto para isso? Tem alguma coisa para satisfazer o que o pessoal tem perguntado aí? Bom, primeiro, parabéns para o Renato, para a equipe que ele montou. Realmente foi uma surpresa nos jogos regionais. A gente chegou na final dos jogos regionais aqui em Botucatu, né? Foi um grande orgulho para a nossa cidade. Tanto o futebol masculino quanto o futebol feminino chegaram na final. O masculino foi campeão dos jogos. Campeão. E o feminino ficou vice-campeão, né? Graças a uma mazela lá do juiz. Mas eu acho que é um sonho também, está aberto. Né? A gente tem buscado captar recursos e atrair investidores e investimentos e falar um pouquinho da cidade e das nossas potencialidades, da infraestrutura que a gente está montando aqui para a prática esportiva da nossa cidade. Não é só campo, né? São quadras. Acabamos de entregar, nem inaugurar, a gente não conseguiu inaugurar ali o ginásio paralímpico, do lado do ginásio municipal, ficou lindo. O G tem investido na recuperação e revitalização de vários equipamentos esportivos. Então, está aberto. Né? Se a gente tiver um investidor que queira esse produto, porque a gente está vendendo produto, vôlei feminino, vôlei masculino, basquete masculino, feminino, natação, o Miguel está falando da natação, que foi o terceiro lugar. A gente tem um monte de produtos, que o futebol masculino também é um produto, né? O futebol feminino também o futsal também. Então, tem projetos para todo tipo de investimento, investidores, né? E o futebol feminino também está em aberto, né? E a gente provou que a gente tem talentos aqui em Botucatu e que a gente tem pessoas muito competentes, como o Renato, né? Moral, e a sua equipe, a equipe que ele montou aqui. Então, o atletismo, né? A gente está muito aberto, né, a aporte de recursos financeiros para todos esses projetos aqui da nossa cidade. Não, perfeito. Não, isso é uma coisa importante, né? Que a gente fala bastante em futebol, né? Mas tem muita coisa boa acontecendo aí, né? A gente acompanha aí no atletismo o Mário Vasquez, né? O treinador. O Miguel, lá o trabalho na São Miguel, para quem não conhece, ele veio de Portugal, né?
É um português, tá aqui em Botucatu, é o treinador da equipe de natação da Botucatuense, fazendo um belo trabalho e também é um convidado nosso para uma próxima live. Aí tem um conhecimento muito, assim, tem um conhecimento muito grande do futebol internacional, né? Tem amigos no Shakhtar, né? No Benfica, lá de Portugal, né? O auxiliar O do Miguel, Jorge. viu? Para de encher a bola dele. O Miguel sabe mal de natação. Não, ele conhece de futebol. Mal. Outro dia chegou uma bola perto dele, nem dominar a bola ele não sabia. Então pode Ah, parar, não, que isso agora mal de natação. E o Marinho, que é o treinador do nosso atletismo aqui, é o filho do Mário Vasquez, né? Do Marinho, que jogou comigo na Samanelense. E tem uma história bem bonita do Marinho, que atrasaram o nosso pagamento lá, viu, Mário? Atrasaram o nosso pagamento lá na Samanelense. E ele ficou bem bravo lá com a diretoria. Tinha um dentista que era diretor lá, que fazia, recebia os valores dos patrocinadores e distribuía. E o Marinho ficou bem bravo e ficou esperando o dia inteiro o diretor, porque ele disse que ia pegar o diretor, né? Ia pegar na porrada, porque tinha Pegar na atrasado o porrada. pagamento da rapaziada. E para convencer o Marinho para não bater no doutor, que ele ia pagar nós, ia fazer 2, 3 dias. Marinho era, que nem o Sintra fala, era o famoso jegue, rapaz. O homem era forte, bravo, e era um cara de opinião, né? Formada, era difícil fazer o homem mudar de opinião, viu? Foi difícil, porque eu vi aquele diretor lá quase que apanhar, viu, naquele dia lá. Não, aí complicou. Aí só registrar a presença do professor José Varoli, né? O professor José Varoli aí também é um candidato a gente fazer uma live com ele, deve ter muita história, né? O Pardini, o César pediu para você contar sobre uns jogos regionais em Salto, que você não queria vir embora? O que aconteceu ali? Pô, a gente fazia amizade nos jogos regionais, né? A gente fazia amizade, a gente conhecia pessoas interessantes e a gente, às vezes, a molecada, aquela cabeça, queria ficar, né? Não queria voltar embora para Botucatu. Esse César deixa a gente em cada uma também, né? Ô César, saia justa aí, pô, né? O cabeça, juízo aí, velho. Você tem um... eu sei que foi muita gente, muitos times e tal, mas tem algum um time que você mais gostou de jogar, assim, que você tenha maior... Puta, esse time era bom de jogar. Não que seja o melhor, talvez não tecnicamente seja o melhor, mas o time que você mais gostou de jogar. Você tem isso ou são vários? Não, eu vou falar de 2 times, então. Um no futebol de campo, outro no futebol de salão, naquela época, da bola pesada, não era futsal. Então, eu gostei muito de jogar no Bom Pastor, muito. Foi lá que eu conheci os grandes amigos da minha vida e foi lá que eu aprendi a ser mais humilde e conviver com algumas dificuldades que alguns amigos conviviam. Então, Bom Pastor, futebol de campo. E no futebol de salão, o time de São Manuel. Foi um time que marcou muito minha vida. Foram os grandes jogos de futebol de salão que eu joguei. A gente ganhou do São Paulo, empatou com o São Paulo no Morumbi, ganhou do São Paulo aqui em São Manuel, ganhava de Palmeiras, ganhava de Corinthians, ia para a final da Série Ouro. Né? O nosso time era um time muito respeitado no interior paulista, né? E então era o time desses 2 times, Bom Pastor, futebol de campo aqui em Botucatu, e futebol de salão, o time de São Manuel, grandes amigos. Estou vendo o Edgar aqui mandar. O Edgar era juvenil junto comigo, junto com o Barduco, junto com o Sintra. O G puxou a gente. Já contei essa história, mas vou contar rapidinho. Sim. O G puxou a gente para disputar o final, a quadrangular final da Série Ouro, lá em São Paulo, no ginásio da Federação e no Ibirapuera. O Edgar foi titular dos 3 jogos do quadrangular final e foi escolhido tênis de ouro. Tênis de ouro no adulto, no quadrangular final da Série Ouro, tendo como goleiro do Bordão o Serginho, goleiro da Seleção Brasileira. Então é isso. Né? Esse era o time de São Manuel, esse era o Edgarzinho aí. Não, o Edgar contou, a gente teve a oportunidade de conversar com ele também, ele contou essa história também, muito... Aliás, um abraço aí para o Edgar, pessoa sensacional também, né? Com todo respeito ao Ediceu, porque o Ediceu era o pivô do nosso time. Mas o Odisseu era ala, ele foi pro pau para ser pivô, porque a gente não tinha pivô.
Se naquele ano a gente tivesse, com todo respeito, o mesmo time, opa, tá caindo aqui, o mesmo time, mas tivesse o Cezinha e o Fabinho Chocolate de pivô naquele time de São Manuel, quem sabe a gente não tinha se sagrado aí campeão da Série Ouro, que seriam feitos para uma cidade de interior, sensacional. Né, seria um feito sensacional. Não, sem dúvida, sem dúvida. E assim, vamos, assim, não quero colocar você em ensaio de maneira nenhuma, até, mas eu sei que são vários, tal, mas quem foi seu grande parceiro no futebol? Que a gente sempre tem, eu fiz essa pergunta para todo mundo que jogou bola, sempre, né, a gente tem vários que jogou junto. Mas assim, quem é o seu parceiro? Você fala do Pardini, tem que lembrar de quem junto? Tem ou não? Eu tive grandes parceiros, você está me colocando em saia justa, mas eu não vou fugir de resposta nenhuma. Eu tenho essa característica, né? O meu grande parceiro, eu acho que foi o Sintra. Central, né? Central. Porque o Cintrão, a gente conviveu durante muito tempo sonhando esse sonho de ser jogador de futebol. Ele morava na Vila Jardim, eu morava no Lava Pés, a gente se encontrava na esquina da João Passos e a gente ia correr todo dia, a gente ia na academia, a gente sonhava fazer teste junto, a gente foi para o Palmeiras junto, a gente passou algumas dificuldades nessas viagens, tentando ser jogador de futebol juntos, né? O Sintra, acho que foi o cara que eu mais briguei no futebol até hoje, né? Jogando no mesmo time, a gente sempre jogou no mesmo time e a gente sempre brigou muito, porque a gente se cobrava demais, né? Eu cobrava demais do Cintrão e ele cobrava muito de mim. Então, eu acho, né? Eu tive grandes parceiros, o Gutão, o Cezinha, né? O Barduco, né? O Edgar, né? O Gerinho, eu tive grandes parceiros. Mas o Cintrão, acho que, para não fugir da pergunta, foi acho que o meu grande parceiro. Foi quem sonhou mais intensamente ser jogador de futebol e passou pelas maiores dificuldades que a gente passou juntos. Acho que é o Cintrão. A gente era técnico em São Manuel junto, né? A gente era técnico em São Manuel junto para ganhar um dinheirinho. O G não conseguia pagar para a gente lá, porque ganhava pouco os jogadores. Ele arrumou um emprego para a gente dar treino para as categorias de base de futsal em São Manuel. E a gente passava o dia inteiro junto e o dinheiro era apertado, o Sintra pode confirmar aí. A gente acabava passando o almoço comendo pão com mortadela e tubaína quase que todos os dias para que a gente pudesse conseguir se manter e manter as nossas famílias. Não, que legal. Não, bom reconhecimento aí, né? E a gente sabe da história, sabe que foi bem assim mesmo, né, Pardini? E eu queria falar uma coisinha também, para alguns que não sabem, eu fui treinador do Pardini em duas ocasiões, no BTC, né? No BTC campeonato aqui na cidade e também no campeonato em Conchas, Copa Conchas, que é uma Copa famosa, né? E nosso time mesmo, não sei se você lembra bem daquele campeonato, a gente tinha um time humilde, né? O pessoal que batia bola no tênis lá, daí reforçou do Pardini, do Pardini e também com o Angela, né? O Angela da Sabesp, tá na Sabesp, tudo. Então era o nosso timinho ali do BTC. E eu sei que a gente perdeu os 2 primeiros jogos, tomamos 2 enfiadas lá de 7-3, eu lembro até hoje, para um time de Boituva e para o Amacon de Conchas. Perdemos essas 2 primeiras. E esse homem que está aqui embaixo ficou muito bravo, mas muito bravo. E aí eu queria ver se você lembra de um dos jogos, acho que foi. Daí eu sei que a gente conseguiu classificar na primeira fase, a gente precisava ganhar de 11 ou de 8 o último jogo, ganhamos de 11. Eu sei que nós conseguimos classificar, mesmo perdendo os 2 primeiros jogos. E aí teve um jogo nas quartas de final, se não me engano, um jogo eliminatório, que o Paulinho marcou uma porrada de gol de falta no primeiro tempo. E eu lembro perfeitamente do intervalo. A gente virou ganhando de 5-0 do time lá. Aí veio a gente tranquilão e tal, veio um cara da arquibancada, e falou, porra, vocês estão ganhando do Tejusa de Indaiatuba. Pô, esses caras são do Tejusa. E tava 5-0, 5 gols de falta do Paulinho. Não sei se você lembra desse detalhe. Na hora que o cara falou isso, parece que deu um branco na gente aqui. E aí eu lembro muito bem, você já demonstrando a sua questão de líder, de não sei o que, eu falei, gente, pelo amor de Deus, não vamos esmorecer, não pode, tá 5-0, mas o time dos caras é bom, vamos. E foi dito e feito.
os caras chegaram 5-1, 5-2, 5-3, daí eu pedi um tempo, e aí você, mais uma vez, demonstrou tudo, e aquilo que você colocou, eu falei, vou deixar o Pardini falar. Eu era o técnico do time. Eu falei, não, Pardini fala. O cara experiente, o cara que vive isso, e nós temos que dar um jeito de ganhar esse jogo. E aí eu lembro que as suas palavras, tudo, nós acabamos ganhando de 6-4 esse jogo. Aí nós ganhamos do Tejusa de Indaiatuba com um time aqui o time de que batia bola no BTC com você e com a Angela. Você lembra dessa passagem lá? Lembro perfeitamente. Eu tinha um compromisso muito grande com vocês, muito forte com vocês, porque eu era um jogador de fora desse grupo. Que até o Angela era mais do grupo, porque jogava com o Gu e tal. Eu era o jogador de fora. E vocês me deram a oportunidade de jogar com vocês, né? E eu lembro que eu me cobrava muito, né? Eu me preparava para esses jogos, trabalhava no Bradesco, tentava me preparar, emagrecia um pouquinho para jogar esse campeonato. E eu lembro desse jogo perfeitamente. O Paulinho meteu 5 gols de falta quando saía aquelas faltas livres, né? Com aquela bola pesada. O Paulinho batia muito bem na bola, meteu 5 gols e o cara no intervalo falou: o time era bom mesmo, o time era bom. E a gente deu certo de encaixar lá, fazer 5 gols, mas os caras foram buscando e nesse intervalo você teve a humildade não de reconhecer minha liderança, mas eu acho que eu estava vivendo muito intensamente aquele jogo, Claro. que me deu a oportunidade de falar com o time. E foi 2 mordidas no braço para a rapaziada começar a jogar de novo. Né? É isso aí. Lembro como se fosse hoje. A gente ganhou de 6-4. A gente foi para a final com a Macon, eu acho, né? Nós perdemos para a Macon. A gente perdeu aquela final, né? De quanto que foi, Cacau? Foi 4-2. A final foi 4-2. Era um baita de um timaço, era um jogador time bom deles. Fora. Uhum. E a torcida toda era a Macon lá, e foi uma pressão maluca, né? Eu lembro que a gente fez um churrasquinho depois em algum lugar que vocês organizaram. Foi pouquíssimas pessoas. No Carlão Fiosa. Na chácara do Carlão Fiosa. E foi uma tristeza, né? Porque a gente, diferente de hoje em dia, a minha crítica hoje, eu fiz essa crítica para o G em relação ao nosso time de futsal e para o Miltinho, eu vi que o Miltinho está aí, outro grande amigo, né? Querido amigo. Eu fiz essa crítica, porque o nosso time de futsal, nesses 2 anos aí, perdia e eu não via ninguém chorando. Eu via a molecada saindo do ginásio, dando risada, preocupada com o rango e um brincando com o outro. Então isso me entristeceu demais. Eu, quando perdia, a gente não ganhava para jogar. Eu, quando perdia, eu ficava 2, 3 noites sem dormir, brigava com todo mundo, né? E eu acho que esporte é isso. Esporte é você se dedicar. Até hoje, velho, a gente fica bravo. Né? Então, o cara que não tem esse sangue não pode defender as cores do time de Botucatu. De jeito nenhum. Com certeza. Está coberta de razão. Eu percebi a mesma coisa nos jogos que eu acabei acompanhando lá desses 2 jogos, sem conhecer as pessoas, né? Não acompanhava de perto, né? Mas também eu senti isso, que parecia que era um tanto faz, né? Ganhar ou perder, tanto faz. E não pode ser assim. Não pode. No esporte, é lógico, tem o seu limite para ganhar, tal, mas você tem que fazer o seu melhor e tem que ficar bravo de perder. Tem que ficar bravo de perder. Se você gostar de perder, então não pode ser esportista de competição, na minha opinião. Não, e não pode defender as cores da cidade de Botucatu. Aqui a gente não é Zé Mané. Quem vier jogar de fora aqui tem que conhecer a história da nossa cidade. Tivemos grandes times aqui que defenderam, né, a cidade de Botucatu de maneira muito responsável, dedicada, com muita intensidade. Eu lembro depois da minha geração, não vou ficar falando da minha geração, porque parece que é muita nostalgia. Depois da minha geração veio a geração do Gu, do Fadel, do Túlio, né, do Lombriga, do Buzuca. Né? Veio uma outra grande geração atrás, aí a gente ganhava de todo mundo aqui. Eu vi jogo que a gente ganhou de Corinthians, de São Paulo, ganhando o time do Falcão. Os caras caíam aqui e não tinha moleza. Né? O Pedrinho fez grandes times aqui. Então, não tem... Né, a molecada vem de fora aqui, os caras acham que vai Tostão, o Barduco tá lembrando, o Tostão, seleção brasileira. Molecada, o Leitão, seleção brasileira, desse time. Seleção também em portuguesa, se não me do país. O Leitão, seleção portuguesa. Seleção portuguesa. Então, essa molecada vem jogar aqui e os caras acham que aqui é um bando de Zé Mané. Não, aqui a gente já teve
times maravilhosos sem trazer nenhum jogador de fora. E é isso que eu cobrava dessa molecada. Teve um dia que eles estavam perdendo não sei quanto aqui, eu entrei no vestiário, não devia fazer isso, até me arrependi. Foi a única vez que eu entrei no vestiário e caguei em todo mundo lá. Né? E caguei em todo mundo lá. Então, desculpa a expressão caguei, aqui só tem amigo, né? Então, desculpa eu estar falando isso aí, porque não dava para admitir isso aí. Então, o pessoal vem aqui, tem que respeitar a história de Botucatu. Né? Não pode vir aqui e achar que vai pegar o dinheirinho dele aqui, comer, dormir e vai embora. Não, de jeito nenhum. Sim. Não, Tchak, com certeza. Estou lembrando aqui, Tchak. o Luciano Mala pessoal... está lembrando. Pô, Tchak, craque de bola. Muita gente boa, né? Muita gente boa. O Marião, já conversamos quase 2 horas, cara. Eu, assim, por mim a gente fica conversando por muito tempo, né? Mas aí acho que o pessoal quer assistir o jogo do Palmeiras, daqui a pouco está quase chegando lá. Então, sim, eu gostaria de agradecer. O Diego tá mandando uma mensagem carinhosa aqui, viu, Diego? Um abração para você aí, viu? Abração pro Diego. Então, Maria, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, tá? Foi muito legal, né? A gente conversar quase 2 horas aí sobre futebol, principalmente, né? Sobre esporte, futebol, tá? Você vê que eu falei, eu não queria entrar na questão política, né? Que isso deixa para outras oportunidades, né? Eu queria conversar realmente da forma como foi, de você lembrar suas histórias, falar sobre futebol, dar oportunidade para você falar realmente sobre um assunto que eu sei que você gosta. Gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, né? A gente já tinha tentado viabilizar essa live aí, mas pela questão da eleição, que não poderia ser feito antes, e agora a gente teve a oportunidade de começar o ano tão bem com essa entrevista. Muito obrigado, e assim, por favor, passo a palavra para você. Olha, quero agradecer a todos os amigos que participaram aí, eu vi o Luiz Carlos participar também, toda a rapaziada do Rebola, dos times que eu joguei, dos amigos, população de Botucatu que também acompanhou. Acho que foi uma live que teve uma audiência bem bacana, né, Cacau? Foi, muito. E eu, sinceramente, eu não sou adepto à live, não. O Cacau sabe disso. Muita gente me convida para fazer live. Eu acho que é a segunda que eu estou fazendo. De verdade, que me pediram. Sim. É a segunda que eu estou fazendo. Eu não gosto muito de vídeo, não gosto muitas vezes, eu tenho que gravar alguns vídeos, mas você vê que são raros. Não gosto de fazer live, né? Não é muito minha praia, mas eu confesso que eu fiquei muito à vontade, viu, Cacau? Você conduziu muito bem, fiquei à vontade de ver meus amigos participando, né? Quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter tantos amigos carinhosos que me respeitam e me sustentam até hoje, né? Quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Vi que a Bruna está participando aqui também, minha filha. Te amo, filha. Obrigado por tanto orgulho que você dá para o pai. Né? Agradecer ao Guilherme, que eu sou ruim de negócio de internet. O Gui veio aqui na minha casa e ainda comprou uma esfirra para a gente comer depois da live aqui. Obrigado. Viu? Que bom. E agradecer a toda a população de Botucatu que me trata com tanto carinho, com tanto respeito. Espero de verdade, né, poder participar de outras oportunidades como essa. Espero, quem sabe, a gente conseguir realmente resgatar o futebol profissional no nosso município, continuar dando apoio a todas as categorias e modalidades, né, passando essa pandemia. Espero de coração que a nossa cidade saia vitoriosa desse desafio, né, e que breve a gente possa nos encontrar em momentos mais tranquilos, né, falar falar de coisas boas, né, marcar os joguinhos de futebol, trazer as equipes de veteranos para poder continuar brincando com a gente aqui. E assim a gente tocar a nossa vida de maneira simples, né, de maneira muito respeitosa, né, com muito carinho, né, e muito amor pelo futebol, pelas pessoas, pelos amigos, pelos nossos familiares, pelo tempo que a gente convive junto. Para mim, hoje, muito, muito melhor é o terceiro tempo, é a resenha depois do futebol, por isso que eu não deixo de ir no Rebola. Né? E obrigado por tudo. Só tenho que agradecer. Meu coração transborda de gratidão, é só isso. Eu que tenho que agradecer. Para encerrar, eu gostaria, assim, de agora
O Pardini é um grande amigo de antes dessa questão da política branca, que o futebol nos uniu, né? Mas assim, eu gostaria de deixar pública aqui a minha admiração pelo homem público que se tornou, pela condução de tudo aqui na nossa cidade, né? No seu primeiro mandato, que teve essa aprovação recorde, né? Que foi demonstrada nas urnas na última eleição, né? Você é merecedor disso. Eu até brinquei aqui em algumas lives que você foi o Flamengo do ano passado, né? De 2019, ganhou tudo, não deu chance para ninguém. Muito merecido isso, tá? Estou falando isso, você também, como além de um grande amigo meu, é um homem público assim, que a gente tem orgulho de falar que é o prefeito da nossa cidade, né? Desejar para você um ótimo segundo mandato que está começando agora. Se for igual ao primeiro, eu tenho certeza que vai ser melhor, porque você é um homem que trabalha muito e que não para, né? Amém. Isso é uma coisa que realmente você faz. E com certeza vai ser melhor. Mas se for no mínimo igual, já vai ser uma coisa espetacular. Parabéns, muito obrigado por cuidar tão bem da gente, principalmente agora, nesse período, você só pegou bucha aqui na cidade, você pegou muita coisa acontecendo, enchente, pandemia, papai, e tratou isso aí com o assunto com a seriedade que merece, com a seriedade que tem que ser feito, e realmente você fez acontecer. Arregaçou as mangas e foi atrás. Quem trabalha é assim que funciona, tá? Muito obrigado mais uma vez, tá? Espero que tenha sido ao seu contento, né, do que a gente conversou. Acho que foi um bate-papo bem legal, né? Então, o Samuel tá mandando um abraço aí lá de Campinas, né? E todo mundo aí, pelos comentários aí, todo mundo acho que gostou da live. Então, foram assim 2 horas excelentes e foi um grande prazer estar conversando com você, tá? Grande abraço e até a próxima. Muito legal, Cacau. Um abraço a todos vocês aí. Fiquem com Deus aí. E vai Parmeira, né? Vai Parmeira, vamos torcer para o Parmeira e amanhã vamos torcer para o Santos. Depois a gente vê isso aí. Vai acontecer. Fica com isso Deus, aí, vamos ver se tem. Isso aí. Valeu, gente. Beijo aí. Próxima terça estamos voltando. Obrigado a todo mundo que participou, né? Obrigado pelos comentários, vocês foram sensacionais aí. Engrandece a gente escutar na verdade não, ler tudo que vocês estão colocando e as pessoas que mandam os que mandam áudio pra gente elogiando a live e também criticando, porque a crítica faz parte também faz parte pra gente sempre estar melhorando. Muito obrigado, foi show, Pardini, foi acima da expectativa, tá? E muito obrigado mais uma vez. Gente, terça-feira estamos de volta, 19 horas, terça-feira, com mais um convidado, mais um Conversa com o Cacau. Tchau, tchau, Pardini, tchau, pessoal. Grande abraço. Tchau, fica com Deus. Amém.